Imagina você preso no espaço, numa nave perdida, e de repente um massacre começa. Os berros de desesperos ecoam, enquanto um monstrinho disfarçado de sobrevivente estraçalha geral. Não adianta correr, e as balas não acertam, e o sangue dele é ácido e derrete tudo. A missão dele, devorar humanos e evoluir, e a sua, sobreviver. Nesse jogo de terror espacial, enquanto se transforma em uma criatura sinistra e começa a mandar em tudo. Se prepara, porque tem barato, asas e até habilidades brutais para liberar. Tá achando fácil? Vídeo completo no nosso canal. A treta, que se passa nas frias profundezas do espaço, onde uma nave flutua e os berros de um massacre ecoam no vazio. Os caras que estavam nessa nave imploram para terem suas vidas salvas por um milagre, tipo, esperando que alguma coisa livrasse dos horrores de uma monstruosidade. A galera da segurança se juntou para tentar chegar na sala do capitão, mas preferem ignorar o CDF e, a partir do plano original, salvar suas peles o máximo possível e, tipo, seguindo os rastros de uns gritos sinistros. Eles dão de cara com uma montanha de corpos mortos. Nem a equipe de segurança teve coragem de olhar para os defuntos, porque eles queriam era encontrar uns sobreviventes. Aí, meu camarada, já era. Mano, nunca vi um massacre tão violento. Entre os corpos, eles acham um sobrevivente agarrando sua mão, mas na real, era um monstro disfarçando a voz. Ele já começa a estraçalar geral, tipo, mandando ver na carnificina. Ele destroça o cara em questão de segundos e desvia das balas numa boa. E meu filho, eu não quero nem bater de frente com essa parada. Aí, o ET usa o próprio sangue, que é mega ácido, para derreter a armadura e a carne dos caras. Até que tenta injetar um antídoto o mais rápido possível, mas tudo acaba na derrota. Os caras olham pro que sobrou dos seus camaradas tombados, enquanto a besta esmaga seus restos. No último suspiro, ele tenta um ataque suicida no ET, mas o monstro antecipa a manobra e mostra para ele que ele não tem chance nenhuma. Ele arranca uma régua de luva da cabeça do cara e queima a fuça dele, até a morte ali mesmo. Nem tem isso nessa história que não, só mortes. Depois que ele manda o cara pro saco, o monstro retorna à sua forma de besta. Qualquer um teria um começo melhor que esse, na moral. O ET pega a mão caída de um humano para se identificar e tentar abrir a porta, mas quando vê que não rola, resolve meter a mesma bomba de antes e detonar o portão. Ele levanta seus dentes, que são tão afiados que arrancariam o abdômen rapidinho, e olha para baixo e manda um tchauzinho pros últimos dos humanos. Uns caras entram em desespero quando veem que a morte vem chegando de bobeira e a besta devora tudo de uma vez. E é claro que essa é a missão de nosso ET brabão: comer humanos sem parar para continuar evoluindo nas profundezas do espaço, bem no coração desse universo que não para de crescer. No casco de uma nave espacial, um cara se transforma numa criatura extraterrestre, num jogo de sobrevivência mega louco de ficção científica. O jogo, que eles chamam de sobrevivência espacial, te dá várias opções de ETs para encontrar um RPG que é focado em você evoluir como uma das muitas raças do espaço. É tipo uma ideia super diferente para um jogo, tá ligado? Às vezes ele vira um gremlin de metal que destrói naves, e às vezes ele vira um monstro mutante que massacra humanos no combate corpo a corpo. Teve várias vezes que ele foi até um líder de mente coletiva para conquistar todos os outros planetas. Mano, ele passou por toda a raça, usou toda criatura sinistra, mas teve uma que conquistou seu coração, e afinal era o metamorfo espacial agressivo, não identificado, apelidado como UAXM, para facilitar sua vida. O cara chama de metamorfo a criatura inspirada no monstro horripilante do filme Alien, uma raça que fica mais forte sem parar, usando as informações genéticas de seus alvos. Caraca, essa coisa é a definição de demônio do sono. Para começar, parece muito apelão, mas por causa da dificuldade ultra hardcore nos primeiros níveis, e também por ser mega difícil de trabalhar em grupo, eles são considerados a pior raça do jogo. Essa é a razão de Rose virar fã rapidão. Foi simples, é porque ela evolui de um jeito mega livre. Conforme o jogador faz as ações, é essa a pegada que fez ele se interessar. Risco alto, recompensa alta. O jogador começa a jogar com seu novo status de alien hackeado e tem um visual meio ovo. Ele se culpa pelo vício que tem em gostar de Alien X e acha que não vale a pena se arrepender da decisão.
do nada, o corpo dele começa a coçar loucamente enquanto ele troca sua primeira pele e se arrepende da decisão de novo. Mano, parece um escorpião de EAD. O que ele vai fazer? Essa pequena criatura parecida com um escorpião tem o primeiro objetivo de arranjar comida, porque ele quer, tipo, ficar forte. E olha em volta da nave e percebe que ela deve ser da Mega Corporação ou União Starship. Isso também significa que ele vai ser liquidado na hora, se encontrar ele por ali. Que maldade, mano. O ET então começa o game como um iniciante de nível 1, usando um tipo de desculpa para ganhar experiência. Um filhote de ET então procura em cada compartimento para tentar achar comida. Depois que ele acha uma máquina de comida e burla a senha de boas, porque a senha era 1, 2, 3, 4, como uma senha dessas foi aprovada, hein, mano? Você tá doido? Ele acha uns snacks para pegar uns nutrientes, mas parece que tá comendo borracha, mano. Aí, um filhote acha uma barata sem querer e mete logo o ferrão pra dentro dela. Todo contente por achar algo mais gostoso pra comer e fica na maior larica depois de comer a barata. Comenta aqui embaixo foi de base e o estado que você tá me assistindo. Assim, eu posso saber até aonde os meus vídeos estão chegando. Então, ele ganhou asa por ter mandado a barata pra dentro. Ele se liga que tá na sorte por ter pegado fragmentos de gene tão rápido. Esses fragmentos de gene são cruciais para o desenvolvimento de um metamorfo. E com mais dados adquiridos, ele viraria um tipo de organismo sinistro. O pivete então fica mó feliz com o que ganhou e resolve equipar a característica. E de repente, o corpo dele se adapta e cria um par de asas que ele controla movendo os músculos do trapézio. Agora ele pode voar e o ovo hacker manda ver em mais uns lanches e se toca que precisa de muita energia. Ele acha mais baratinhas e pensa que uma outra habilidade vai ser crucial para um bom uso dela. Asas ele já tem, então ele precisa de um novo alvo. Destruir as baratas, ele já fez 20 assassinatos de baratas e nada. O pivete tá achando que tá comendo panqueca de pássaro e consegue a habilidade de exoesqueleto para turbinar a defesa. Caramba! As primeiras matanças dele foram só de barata na real. E ele queria uma habilidade de vitalidade braba para reduzir o consumo de energia e retardar o envelhecimento. É um bagulho meio passivo para insetos e plantas, fazendo eles não pirarem tanto na batatinha, na busca por comida para sobreviver. Ou seja, ele tinha que pegar umas dezenas de barata. Ele então ativa seu modo Body Hunter 48 e vira o Superman e usa um voo para achar mais baratas, meio que revoltado com essa caçada fácil. Aí ele agarra outra barata, vai para trás demais, todo doidão, parecendo um Yu-Yu ou algo assim, só que o cara vacila e toma um capote na parede, tipo 30-1 para as baratas, mas que nada, porque o hack usa o ferrão para chegar na barata e devorar na hora. Aí ele tem seu pedido atendido e ganha um traço de vitalidade bruta. O filhote de ET se pergunta para onde vai e decide dar um rolezinho na sala de resfriamento do lado do reator, já que é uma instalação mega importante e quase ninguém aparece por lá. O plano B dele é detonar o reator e a sala de resfriamento para cair fora. O pivete é uma ameaça por onde passa. Ele entra nos dutos de ventilação, ele percebe que a corrente está super forte e a única saída para o ventilador é voar para dentro, um ninja mesmo. Aí, com suas habilidades, o bicho calcula os pontos certos e se joga numa missão tipo tudo ou nada. Ninguém aguenta esses perrengues. O maluco do hack atravessa o ventilador sem nenhum estrago, na maior felicidade. Ele então consegue bisbilhotar a conversa de uns pesquisadores discutindo os experimentos zoados com alienígenas e que a equipe já ia dar o fora no dia. Aí o ET fica de cara quando ele acha um laboratório pesado de pesquisa. Ele percebe que aquilo é uma megacorp, uma facção humana que domina todo o sistema solar. Basicamente, eles são o pessoal da Terra e no lugar do governo, corporações sinistras que governam as nações. Pô, Elon, aí você foi longe nessa. E aí, Elon Musk, você foi longe nessa, hein, mano? Tipo, cara, toda essa galera é bem materialista pra caramba. Sem contar que quase todas as megas corporações são do mal. E as corporações transformam gente de boa em escravos. Até parece a vida real, né não? É parente do seu chefe aí, é? O alien voador entra na sala e se esconde para ver mais detalhes. Ele pensa que essa nave pode dar um up na vida dele, como se eles se especializassem em soldados mutantes. Aí ele poderia devorar eles para ter um corpo brabo. Se eles fizessem experimentos psíquicos, era só pegar a habilidade no talento. Ia ser o mais apelão da história. E eu tô achando que ele ia superar o nosso incrível Saitama. E se ele comesse o Genos? Como é que seria, hein? Ele acha que pegar
superpoderes psíquicos logo no começo seria o maior sonho. E nessa hora que a criatura escuta berros de outro ser alienígena implorando por socorro, ele para sobre a localização dele, uma criatura tipo ameba, com um esquema sinistro de armazenamento de oxigênio, que ele não tá afim de mandar ele pra dentro por causa da habilidade inútil. Aí ele usa uns hipersentidos para analisar geral. Ele consegue livrar o ET dos choques elétricos só com um botãozinho, e a criatura agradece enquanto foge desesperada. Ele foi bem para longe, porque a capitã das operações passou na sala, super a fim de fazer uns experimentos bem cruéis. Mesmo sem ter tanta pesquisa, humilhando a galera que trabalha para ela, que até parece uns chorões, ela passa a bola para ele, que deve coletar umas coisas da cobaia, e ainda diz que ele pode ter um cargo maior se tiver sucesso. Mas mano, essa mulher é uma mó psicopata, tipo 1 milhão de bandeiras vermelhas. Um pesquisador veterano fala que ele deveria usar solônio para essa tarefa, que é uma merda espacial, ainda não experimentada. Tipo, um monte de gente espera a vez pra virar cobaia. Os caras ficam sem noção por causa de solônio. Aí ela dá a deixa pra ele injetar o remédio, mesmo que o cara avisando que não era seguro. Nosso assustador Crowley só observa nas sombras. Enquanto isso acontece, o pesquisador mais velho queria começar com uma quantidade menor, mas a psicopata da capitã manda meter o valor todo, e ainda fez na maldade, ela mesma fazendo a ameba ter a maior dor do mundo, enquanto o médico tava rindo. Essa garota é mais monstro do que os aliens. O Crowley fica assustado, pensando em atacar assim que os caras dosarem o negócio e saírem. Já planejam começar mais experimentos sinistros em cima dele assim que acabar. A intuição dela ativa quando Cassie pega o ET escondido no laboratório. O alienígena fica bolado com essa parada e jura que essa mulher não vai escapar nos próximos dias. Beleza, eu mesmo faço esse serviço. Você tá doido? Essa daí vai de base, hein? Bem no começo do centro da estação espacial, o ET começa a vomitar seu ácido para todo lado e termina o processo de preparação do seu ninho. Agora ele consegue ter mais informações facilmente sobre essa guerra e manja onde os inimigos estão e o que estão aprontando. Passou-se 4 dias sendo um amorfo e terminou o ninho. Depois de sua conclusão, um ciclo de nascimento de um amorfo termina. No tempo que ele se alimentou dos insetos e espionou os alvos, ele reparou nas rotinas e descobriu o nome da capitã, Kinzer Haji Eugene. Ela é a líder de equipe de pesquisa do navio e ao mesmo tempo é a pessoa mais importante do rolê. Uma ameaça para a sobrevivência do ET. 2 dias antes, um dos sujeitos escapou e no meio da briga, ela criou um rastreador em 2 horas, derrubando com sucesso um sujeito que tem um QI de 2000. É melhor tu não mexer com ela. O alien então se liga que se essa criatura usou a ventilação para escapar também, ele também estava no perigo. Ou seja, Kizar Haji tem que virar presunto o mais rápido possível. Ele começa a pensar se ela não tinha poderes psíquicos, tipo os dons da galera que controla telepatia e as mentes dos outros. Um superpoder, né não? De boas. Agora temos superpoderes nesse mundo, vai saber. Os humanos já nasceram com bastante potencial psíquico raro. A criatura não tinha ideia se ela estava nesse meio ou não, mas acha que era impossível liquidar ela com esses soldados de guarda o tempo todo. O humano então ativa a habilidade mais recente, o veneno paralisante, e acha que essa é a habilidade ideal, porque uma gota consegue deter um adulto numa boa. Mas o principal perrengue está na situação X1, algo impossível. Afinal, ela tem uma guarda à espreita, que pode encher o ET de bala. O alien come lança, então decide voltar pro laboratório. Ele acha a ameba e taca um petisco para dar uma força pro parceiro ET. E lembra que as amebas não tinham poderes no game e começa a achar que ele era o único. Aí quem vem na memória? O lance do gato, Kizarage. E pensa que se matasse o bicho de alguma forma, podia deixar seus pontos fracos mais visíveis. E também que seria mais fácil para acabar com o gato, porque ele estava sozinho no quarto. O ET novinho então toma uma decisão, devorar o bichinho para usar como isca. Caramba, não. O gatinho vai de base, hein? Ele então começa a observar o felino se divertindo de boas e faz uma avaliação sozinho, reclamando do gato e da ração super premium. Esse gato come todo dia. Ele sabe que liquidar esse gato imediatamente não seria uma tarefa muito difícil, mas a pegadinha é, ele não consegue acertar por causa da ventilação, protegida pelos sensores a laser. Que maldade. Não consegue fazer uma jogada legal. O gato então percebe o barulho que vem da ventilação e corre para arranhar. O berro dele já pega a atenção do guarda, que fica decepcionado e indignado, com o gato dando pipi de novo. Mal sabem
que o Amorfo percebe que foi burrice usar a cauda como isca, mas logo aciona o plano monstro, usando a reação dos soldados como sinal. O ET finalmente tinha descoberto. A situação então se desenrola quando ele chama mais atenção do gatinho doido, usando uma barata machucada como isca. O gatão guloso tromba na abertura e se aventura pra dentro. Os guardas ouvem os barulhos, mas como sempre é a mesma novela. Eles resolvem não dar atenção pra confusão. E o gatinho segue devorando as baratinhas. Uma mini armadilha alien chega na área de carga e se encontra com o tão temido Crowley. Nesse momento, o demônio extraterrestre chega voando e perfura o bicho com seu veneno. Apesar dos berros, o gatinho não se mexe e encara a dentada do ET. Para finalizar, um filhote amorfo manda ver na mordida, achando a carne mega gostosa. Eu duvido, cheio de pelo de gato, mas para quem come barata, né, tá de boa. Eu acho que ele tava certo quando disse que era viciado nas raças diferentes. Por outro lado, Kizar Raj chega no camarote, toda desengrenhada, bolada com o sumiço do gatinho. Ela explode, perde a cabeça. Depois que o gato some por 2 horas, o capitão do navio manda ela ficar relaxada, que o animal deve ter sumido por aí. Mas Kizar não quer saber. Isso mexe com os nervos do capitão, que começa a perder a paciência. Não fosse pelo cargo de Kizar, Raj ia mandar executar ela na mesma da hora. Ela queria a segurança toda morta, que não tinha feito o serviço direito. Ela manda real pro capitão careca que essa briga foi por causa da moleza da equipe. Kizar resolve então se acalmar e dá o prazo de 2 horas e avisa que se ele não encontrar o gato, o pau vai cair a folha. Já nosso protinha, numa visão privilegiada, além disso, ganha uma nova habilidade, de instinto selvagem. Um sistema de fusão de habilidades fez ele misturar muitas outras para formar uma só, mega poderosa. O jogador dominou todas as fórmulas de fusão no game pela experiência, e é por isso que durante a refeição do gato, ficou até sem palavras quando viu um pop-up de uma característica que nem tinha visto antes, fusão de habilidades. Aí ganhou o instinto predador, turbinando seus sentidos. Suas habilidades ficaram muito mais OP do que antes. Ele então acha que isso é passivo e ativa quando uma ameaça se aproxima. O hacker alienígena acha que Raj tá virando uma louca nessa hora. E ele tá certinho, porque a capitã já perdeu a cabeça. Só falta materializar. Há um tempo analisando, o humano consegue mexer com o psicológico da mulher, destruindo o que ela mais amava. Então, ele atingiu o segundo objetivo, abrindo uma treta entre o médico e os soldados, já que os seguranças não eram fãs do gatinhos. Se não fosse pela posição de Kizar Raj, Eugene, na classe alta da capital, os soldados não iam aguentar tudo isso. O gato foi o buff perfeito para criar esse racha entre eles, destruindo a confiança que tinham um no outro. Agora ele tá louco para comer e engolir os fragmentos genéticos de Kizar Raj, que estava torturando o Ameba e os outros aliens, com um sorriso de psicopata no rosto. Mesmo os ETs detidos imploravam por ajuda, e o Amorfo não tinha outra opção a não ser assistir, porque a vingança é um prato que se come frio. Depois de 2 horas, a revoltada Kizar Raj chega parecendo um zumbi do apocalipse e pressiona o capitão Samuel, que já começa a ver a sua vida passar diante de seus olhos, enquanto a médica psicopata tá louca para trancar o cara. E tudo só piora ainda mais, à medida que a briga entre eles plantava a semente do caos. A Kizar Raj então deixa o alívio dela dentro do banheiro e sai com força batendo a porta. Então o guarda não sabe se segue enquanto estão de turno. Aí que nosso assustador Crowley entra de fininho na ventilação e vai para aproveitar a chance. Ele fica, ela fica sem defesa ali, enquanto ele esperava a melhor hora, enquanto ela lavava a fuça. O ET com o ferrão paralisante começa a se aproximar da vítima, mas Kizar Raj consegue ouvir o barulho do cara. Imediatamente olha para o ambiente em volta e o alien ataca com tudo para ferrá-la, mas ela consegue desviar. Eu não imaginava que ele conseguiria atacar novamente em tamanha velocidade, e dessa vez acerta a garota injetando veneno, e assim ela começa a sofrer os efeitos e eventualmente tomba no chão. O que ela vê no último instante é a boca daquela criatura saboreando a sua carne. Aí o bicho começa a pensar em como ela se sentia, se estava com raiva ou com medo. A doutora Kizar Raj Eugene chega ao fim da sua vida. Mas eu também nem gostava dela. E eu acredito que vocês também não. Mas esse cara é o mais bizarro dos protagonistas que eu já vi. Com o sangue da gata então que entrou no seu organismo, Ain, o Amorfo, fez a criatura subir de nível. Mais um nível no potencial. As condições de evolução acontecem
e ele deu um sinal animado. Do nada, seu instinto predador dá um choque, mostrando seu futuro. Aí, com a visão de futuro que ele recebeu, já viu que a guarda estava na área e se adiantou. Usou cada pedaço de tempo para escapar e dar cabo da segurança. Enquanto um dos caras entrava na sala e via a cabeça do médico rolando sem entender nada. Aí, ele iria encarar o mesmo destino, quando o monstro que causou tudo isso se agarra nele, causando a segunda baixa na luta. Um filhote amorfo se perguntou quanto tempo a segurança levaria para chegar e decide pegar um atalho para chegar no seu ninho. Chegando ao seu habitat, ele finalmente ativa o processo de evolução. Seu corpo começa a virar uma fera mortal, um predador do game. Era para ser invencível e seus fluidos estavam construindo algo sinistro. Entrando no casulo e perdendo o controle total do corpo dele, na espera de concluir o processo, ele já entrava no estágio 2, todo poderoso. Para finalizar, a fera emerge do casulo. É tipo um arauto negro da morte, a criatura que, com sua própria existência, era uma ameaça para tudo. E o nascimento do Alien X amorfo. Com a morte confirmada de Kaiser Raji, Samuel é o capitão do navio, que começa a dizer qual é a razão da morte. A tripulação então alega que a precisão da autópsia tem que ser precisa para confirmar todos os fatos, e o capitão começa a pirar com tudo isso. O líder da segurança começa a dizer que não teve nenhuma filmagem e que a guarda foi chamada para um depoimento. O capitão lembra do doido que estava por aí fazendo a tortura do choque em El. Quem é que faz treta com o líder da pesquisa? Era sumir dali rapidinho. Samuel então começa a aconselhar a todos a ficarem espertos para não terem o mesmo destino dela. Caramba, agora começou um caos dentro do grupo, brigando entre si, até serem separados pelo superior. O capitão então começa a informar que todos estão perto do planeta C08 e que é um território canino. E bem, afinal, os cachorros espaciais eram uns doidos vagabundos vagando pelo espaço. Para ser da Megacorp, eram os veteranos em batalha. Era uma ameaça mortal para qualquer uma equipe de pesquisa. Samuel então se pergunta se eles deveriam denunciar o ataque, jogando a culpa neles pela morte da líder. A gestão então interrompe dizendo que eles estão pagando de coitadinho. Ele poderia falar para todo mundo, se precisasse resolver essa treta, era só falar. O cara então começa a ficar bastante grilado e paga o cara em torno de 100 milhões de créditos pelo trabalho. A reunião acaba decidindo mandar os tribunais e as coisas para os cães espaciais, voltando a ser o que antes era assustador. Crowley vai renascer como alien letal, abominação XFS atualizado, no estágio de larva. Ele repensa a estratégia de planejar e caçar e sobreviver, e se pergunta qual deve ser o novo objetivo. Analisando bem a evolução do amorfo, tem 6 etapas importantíssimas, que vão do Hashline à larva, pupa, e depois pré-adulto, adulto e ascensão divina. Esse estágio pode ser o começo, a sobrevivência pode ser igual ao game, terminando só depois da ascensão. Os segredos da origem dele são revelados. No game, ele foi que chegou até o final da aventura, percebendo que agora poderia desbloquear suas habilidades. É um esquema sinistro de condições e uma teia de evoluções. Tudo ali era para comer. Ele não deixava passar nada despercebido. Aí sim, ele deixou o corpo de Kizar Raj, Eugene, comido pela metade. Agora ele quer devorá-la por completo para ganhar os poderes psíquicos. Então decidiu ir atrás da cabeça na ventilação. Mas os dutos viraram uma treta por conta do corpo gorducho dele. Porém, seguindo o rastro do rango, ele localizou um depósito cheio de corpos, tudo pronto para virar o jantarzinho. Um brother já falou, isso aqui vai virar um festão. Um dos caras escuta uma música de boa, do nada percebe um cheiro forte que chegava até o local. Super confuso ao ver um ácido corrosivo no chão, mal sabia ele que a morte estava a poucos segundos. A besta então taca um ferrão na cabeça dele, matando de um jeito sanguíneo. Pô, esse game tá parecendo uma Among Us, não tá não? Só que um pouco mais bombado. Em seguida, aquele nosso ET amorfo junta os pedaços da falecida Kizaragi, por conta do status dela. Enfim, um desastre estava a caminho. Pra ele foi moleza matar geral sem culpa. Aí ele começa a se perguntar se o problema não estaria nos genes de amorfo. Aí, sem pensar no futuro, manda ver no rango. A larva acha que tem que continuar a caçada para preservar a própria existência, e era assim que ele
sobrevivia como um amorfo que se adapta a tudo. Pensa que a natureza tá ali para ajudar ele, nutrir depois da morte dos outros. É como se fosse um doido justificando um crime, sem contar que ele acha um bagulho sinistro quando comeu o coração dela. Querendo entender o sistema, manda uma mensagem confirmando a parada dos poderes para Kisaragi. Mano, a parada é como se fosse um órgão psíquico, só que para uma Mórcia. Essa função é sem importância, afinal usam poderes psiquimos sem a ajuda de nada. O bicho instala mod boas dessa habilidade e cria um novo membro na cabeça para turbinar suas capacidades. Com a médica já no papo, decide mandar para dentro a guarda também, relembrando como eles são saborosos por conta dos músculos. O amorfo toma um susto quando percebe que a guarda tinha que trocar de turno na runa, na madrugada. A mesma coisa da doutora, o que significa que o substituto ia dar de cara com os horrores do quarto, e quando isso acontecesse, iam ter certeza que tinha um monstro espacial no rolê. Sabendo que era impossível bancar o Rambo na nave, ele então decide recuar e usar os produtos químicos do laboratório. A Megacorp, ela não tem uma capital. O planeta é a sede, é considerada a Terra, e tinha 5 corporações como os donos do mundo. A Casa Eugene. A Casa Eugene tem origens na Ásia, e a galera deles tem sóis artificiais para o ecossistema inteiro, e várias tecnologias super avançadas. O cara que tá de plantão nas áreas da corporação vê alguns funcionários querendo o status de Kisaragi. Eles enviam então uma mensagem dizendo que o transmissor dela foi destruído e acharam na zona dos cachorros espaciais. E sem nem hesitar, Pleasant Man esmaga a força do informante e começa a destroçar o corpo dele com a própria ferramenta para limpar tudo. Não acredito, mano. Dizem pro grupo que a construção de Kisaragi teve um investimento de mais de 10 bilhões para chegar ao ápice da evolução genética. Jamais ia aceitar umas porcarias arrombando ela na facilidade. E ele sabe que ali ninguém tocaria nela, principalmente o capitão, que nunca ousaria se meter com a família deles, de boas, detonando todo mundo, mas acha que isso é treta de outras companhias por conta das guerras antigas, e se pergunta se a família sabia da observação do Chamberlain com o cargo também. Então começa um próprio ataque. Sabendo que vai rolar uma carneficina, ele obriga a todos da nave que apareçam diante dele, porque aqueles que prejudicaram suas coisas iriam de Americanas. Meu Deus, esse cara é mais assustador do que quase todos os aliens. Samuel e sua equipe viram um massacre sinistro e a segurança avisa da fumaça. Ninguém tinha a mínima ideia de como iniciar um fogo e só tinham corpos lá. Na intuição, pede o número de mortos e ele se horroriza ao perceber que isso é impossível e quer uma reunião na hora. Lá na reunião, ele conta sobre o sumiço dos corpos, inclusive de Kisaragi, e da segurança. Obviamente, isso vira preocupação. O médico tá crente que o fogo era improvável. A única explicação é um incêndio proposital. Um cara então começa a arriscar a hipótese de uma forma de vida ET dentro da nave, mas mandam ele ficar calado e tentam não focar na causa, mas sim na onde está o corpo de Kisaragi. Samuel não quer nem saber e quer a carcaça de volta. A cabeça careca dele sabia que o que aconteceria se eles não cooperarem. O líder de risco avisou que os contatos vão devolver o corpo, ou seja, precisavam da carne morta logo, de seu cantinho secreto. A larva amorfa fica observando, já que seu plano estava fluindo de boa. A confusão e a identidade encoberta eram exatamente como ele queria. O plano do alien era misturar a química de seu sangue com outros compostos, para que os inimigos não achassem que tinham um alien como responsável. Afinal, qual ET que taca fogo nas coisas? Pensando bem, achava o líder de risco mais importante para resolver tudo, mais que o capitão, e até pensou que eles não tinham relação com os piratas, uma raça sinistra. A larva queria, muito mesmo, o DNA dos caras, até mesmo a pessoa que tentou esconder sua existência. Aí se liga, porque esses caras tão apavorados para entrar no porão da nave. Do nada, um alien decide ir atrás para checar o movimento. Percebendo o comportamento estranho, ele viu um container aberto, e não era comum, porque toda a equipe parava próximo desse container. Parecia ser um sistema mais reforçado que os outros. Chegou a tal ponto que nem o poder de hipnose alcançava o lugar. Um cara escondia alguma coisa ali.
ou estava preparando para comer um ranguinho. O primeiro plano era acabar com o líder médico, só que resolveu mudar depois que descobriu o beberrão. O sujeito vive amedrontado com as tretas que comprou no mercado negro e com o líder do culto, que prometeu maravilhas para o povo. Ele pegou alguns ovos e quando um deles abriu, piorou na hora. A consequência é que esse mano vive bêbado para afogar todas suas mágoas. Esse é o próprio covarde. Enfim, o bêbado se sente atordoado com uma presença estranha. No instante que se vira, dá de cara com o medo da morte, um alien em pessoa. E na hora já se mija todo e foge para outro lugar. Mas antes disso tudo, ele decide avisar a segurança da nave pelo comunicador. Quando ouve a chegada do monstro, o terror invade. Aí que a besta se joga para dentro do lugar e abre a boca, só para comer aquele Zé Ruela. Talvez essa tenha sido a morte mais fácil por causa dos hábitos dele. No final, o homem perdeu seu tempo, basicamente zoou o plano, permitindo que o alienígena visse que tinha acabado de ajudar o capitão a se livrar das contratações inúteis. Ele casualmente fala que o quarto dele é super imundo e deveria morrer. Até o ET tá achando que o cara é sujo. Meu amigo, o alienígena conseguiu pegar a carteirinha e coletar o máximo possível. E logo manda um banho sinistro, alimentado. Ele então usa a identidade no recipiente. O que continham eram cápsulas congeladas. Um verdadeiro contrabandista. O plot twist da história é que tem uns ovos diamorfos por lá. Um deles está vazio, o que significa que ele saiu deste ovo. Basicamente, a equipe era quem contrabandeava os monstros. O ET chutou o balde quando um simples funcionário virou a kryptonita no game. No início, ele estava numa ruína. Ele deduziu que ao sair do ovo, ele deve ter se afogado na miséria. E aí, naquele momento que Crawford surge, agora no seu corpo novo, quase se sente na obrigação de honrar os falecidos. Que ET bonzinho, né não? E retorna seu horror, mandando ver nos próprios ovos, igual rolou em seu grupo. Esse cara é bad, sinistro. Aí tinha muitos aliens, um lugar perfeito para iniciar um massacre para seu próprio crescimento evolutivo. A Larva então ficou pistola quando mandou a psicopata para dentro. Não conseguiu poderes, só órgão, e sabe que os caçadores espaciais estão chegando logo, ou seja, precisa ficar mais forte para bater de frente. O Amorfo só queria eliminar toda a tripulação e jogar os corpos no vácuo do espaço. Oh brother, é a morte. Scott e Fisher discutiam se deveriam ou não batalhar com os gremlins metálicos. Afinal, os cheiros deles estavam incomodando bastante o local a cada semana. Um membro da equipe sumia. Por que nossos superiores abaixam as coisas, em vez de fazerem o trabalho certo? Enfim, seguiam o trabalho da nave. Aí o Scott recebe uma chamada e fica bolado, porque não tinha ninguém por lá. E cada vez mais, escutava uma voz mandando ele ir até a baia de manutenção. E sem pensar, indo lá, caminhava pelo local, escuro. Guiado pelo cheiro, tropeçou num parafuso. Então, ele começa a escutar sobre a morte dos desaparecidos e pensou nos tais gremlins. Ligou 2 com 2 e adivinha que tava vindo para morder ele. Na moral, o Amorfo tava bem assustador, ainda mais por ser Cameron. Só que Scott tava no papo de morto, de tanto que gritava socorro no espaço. Fincher então tava chegando com o Goro de Scott e se pergunta por que não o achava. Ele então escuta ele pedindo ajuda no porão e lá vai Fincher, seguindo o mesmo truque do outro. Tão lerdo, Fincher então interrompe o que faz e descobre a lanterna no chão e o sangue descendo no pescoço, enquanto acha o resto de seu companheiro sendo comido por uma aberração sinistra. Ele não tem nem tempo de gritar, o Amorfo já taca a sua baba na boca dele. 2 aleatórios num golpe. Em um flash épico, a Larva estava felicíssima com as matanças em sequência. Seu poder de copiar as vozes tinha se tornado bem útil entre as criaturas. Um verme larva vermelha, um monstro que copia a voz, capaz de iludir até mesmo na dificuldade hard. Aparentemente, se parece com um verme de Duna. Ele realmente teve sorte de morder essa criatura, só que sua habilidade era bem diferente e não tinha tanta potência comparada à real. Mas ele ainda conseguia imitar a voz da última pessoa que mordia, e mesmo assim era mega útil. Ele então começa a relaxar e pensar que vai dar bom. Casual quer colocar um olho em Cameron e na sequência para comê-lo. Desculpa, Cameron, na terceira dá certo. O Amorfo então fica tonto. Queria saber como estava o Gosma, que era o número 26, mais rápido. Então, ele resolve fazer uma visitinha antes de retornar para casa e fica chocado ao ver o poder psiquimo. Ele começa a ficar brincando de conversar com o ser 26,
Quer um rango? A larva então fica super assustada com as novas falas e deu desculpas por não ter nada hoje. O nível da segurança da corporação explodiu depois da treta de Kisaragi. O laboratório virou um local super vigiado. Por causa da saída do ar, ele pensava em chegar logo na fase de pupa. Ali poderia fazer mais coisas para evoluir. A larva então precisa engolir 10 membros de raças com inteligência. Que maldade! Humanos não estão nesse patamar e tornavam sua evolução impossível. Consenso viu que era só uma conversa paralela. Universos, humanos, macacos, a larva estava com a escuta nos caras da área de risco. O líder falava que a morte de Kisaragi estava mó na mão. Surpreso ao descobrir que até a conversa de Samuel estava gravada. A cara de raposa. Aquele cara aprontava o plano desde o começo, mas seu envolvimento seria bom ou ruim? Samuel então pergunta pelos sumiços, já que andava atrás do culpado, e a larva escutava tudo do seu canto. Os caras falam que nada, nenhum ser sumia sem ter rastros. Alguém estava tramando na calada da noite, e que poderia muito bem ser um outro monstro, que possa ficar ali rondando e atacando, de tocaia. Eles continuavam a especular sobre o que poderia ser a causa dos ataques. As cápsulas davam indícios do responsável. Até o capitão pensou nessa história de Alien, mas impossível esconder-se por tanto tempo. O chefe então conclui que talvez o responsável usasse os tubos da nave. A região ainda era analisada, onde a criatura conseguia circular com mais tranquilidade. Nesse momento, a larva explode de raiva com essa investigação. Caraca, missão abortada. E propõe que para acabar logo com isso, se ligassem no sumiço do alien que matou Akizar, resolveria as pontas soltas da situação. Arnold deu a ideia de capturar a besta de primeira. Redivide a equipe em 6 pelotões, cada um atrás de um patinho. Que maldade. O ET ficou bolado e só tinha uma escolha: correr. Tipo, não tem outro lugar para se esconder. Os salões tinham câmeras e a ventilação virou uma armadilha. E sem ter opções, ele então começou a pensar em lutar ou fugir, relembrando da fala do espertão lá em cima. Pensou em vingança, era uma afronta à ideia de ser pego, seu matador sanguinário. Não cogitava recuar, queria humilhar ainda mais a equipe de soldados, tingindo a nave cada vez mais de vermelho. Cara, ele queria acabar com a tropa toda sozinho. Um alien irritado começa a turbinar ao máximo seus sentidos, hipersentidos, analisando cada movimento dos inimigos, a cada segundo, a cada local. Colocou a nave no talo com os seus sentidos e ele começa a se achar um parasita, que ele estava por dentro de tudo que rolava, onde os líderes Samuel e Arnold estavam e como a guarda estava se movimentando. Com a tropa dividida em 2 frentes, o plano estava quase finalizando, como um quebra-cabeça. Ia mudar as peças dependendo do armamento da guarda. O alien já ia iniciar sua ação. Os convidados começaram uma revista na área. O time A e B repassam as preparações a Arnold, e Arnold era o cara responsável e planejava eliminar qualquer ameaça antes da chegada do MC. O pau vai cair a folha até o final do dia. Tá bom. O time A e B seguiram no talo, achando uma rota difícil de passar, e o time A tinha a obrigação de seguir com cuidado e precisão, enquanto o time B verificava o status das câmeras e mandavam os caras se reunirem. E é bem nessa, o time B2 manda um grito horripilante que afirmava que tinha visto um monstro. Então, ao questioná-los, o time B3 disse que o monstro pegou seu companheiro. A situação vira um caos. O líder dos Risco estava super assustado e viu que aquele alien podia liquidar alguém em 1 segundo. Agora caiu a ficha do nível de inteligência da besta. Aí ferrou tudo. Mandou todos atirarem até em suas sombras. Aí o time B3 começou a sua procura por B2 com a mesma determinação de antes, fazendo uma missão junto. Só que B3 continuava a avisar que estava escutando barulho estranho e não tinha certeza da causa. Será que é B3? Aqui, B3, aliviando o grupo, mas logo em seguida falou que B3 foi pegado pela criatura e transformando todo o plano em treta. O cara tá jogando xadrez 4D em um mundo 3D, cê tá doido? Meu Deus. Arnold toma a frente da tropa e pergunta tudo o que aconteceu, mas os soldados não conseguiram passar as informações diretas, já que foram arrastados e não perceberam nada. Arnold começou agora a ficar cada vez mais doido quando jogou o fone no chão. Não conseguia a resposta dos soldados sobre algo
algo que passava bem debaixo dos seus olhos. Ele então pega o rádio e decide aplicar um outro plano e pede para B3 falar seu nome. O ET estava do lado dele e mandou ele repetir seu nome. A partir daí, só o caos e desespero. Arnold ficou super bolado com os monstros perdidos e manda o time A1 informar. Vendo que o outro também caiu do lado do Amorfo, ele eliminou o time B com a ajuda do número 26, cortando a comunicação e imagens dos corpos dizimados e as cabeças arrancadas. Uma baita destruição. O B3 teve o seu cérebro frito e ainda detonou o soldado que queria ajeitar os rádios com sua nova habilidade, uma glândula de neurotoxina. Foi facinho, parça, tava cheio de soldados defuntos. Super contente então com sua nova façanha, como falar, e como o time A estavam super alertas, sabia que tinha que tomar cuidado, sabiam de seu tom de voz. Dá uma olhada então nas entradas de ventilação, aí pensou que o conhecimento e o poder às vezes pode ser uma faca de dois gumes. Sinistro. O time 1 reporta o caminho e fala para todos à direita. Chegando no ponto, Arnold começa a lembrar eles do poder de cópia que o inimigo tinha, ordenando que eles atirassem se escutassem alguém com voz humana. E ouvem uma pessoa choramingando. Aí a tropa, achando que era uma artimanha, abre fogo no alien. Ele desvia na hora, enquanto os soldados ficam perdidos, tanto que se esquecem das garras do demônio atrás deles. Um cai nas garras, horror total na equipe. E lá está o ET, fazendo um cara de refém, sabendo que um tiro no aliado seria fatal. Eles então resolvem atacar o monstro com tudo que tem, e consegue fugir, mas levam os tiros. O grupo não podia recuar, até capturar o responsável. O cara do time A3 estava no limite da vida. Eles ainda tentaram administrar o tratamento. Nada feito. Dando um jeito, então eles recomeçam o trajeto. Vendo um caminho ácido, percebe que o monstro tinha levado um dano. Decidem ir numa fresta ainda menor, A1. Então começa a solicitar as doses de reforço. E Arnold deixa na hora de usar. O cara só tomba no chão, com os soldados fortões avançam de vez. Acharam um caminho ácido e entraram no porão da nave, sua base. A besta então entrou pelo corredor. O alien já estava preparando sua vingança. Deixou seus homens de franga atirando para todo lado e sem nem notar, um tomba nas garras da besta. Aí o outro começa a atirar na fera, sem nem hesitar. O ET nem sente. Ele então avança na direção do monstro e tenta golpear bem na cabeça dele, mas erra o golpe. O ET desviou bem rápido e saiu correndo no corredor. O cara então começou a dar vários tiros no ET, mas em vão. Ele então começou a gritar de fúria. O Amorfo, pulando nos tubos, viu que seu inimigo era bem mais forte do que pensava, e não foram tão fáceis como no game. Por isso, ia ter que se mexer de novo na tática, e com seu plano secreto na manga, pensou em mais uma forma. Viu a A3 lutando para sobreviver. O ETzão tá lá no início, chegando por trás e matando de uma vez. O plano é enganar a todos que a baixa de A3 foi por uma emboscada e também destruir a câmara no final. Na central do comando, contam da baixa de A3 e já mandam reforços. O líder corre para socorrer seu parça, mas era muito tarde. O monstro joga seu veneno mortal, perfurando o amigo com sua seringa na hora certa. Revendo sua dor, só poderia ser a besta que estava usando para dispersar geral. O Amorfo então estava pronto para comer a carne, sem capacete. A hora da refeição já chegou. A central então viu todo aquele horror. O ETzão devorando o cara. Todo mundo ali sentiu medo e pensaram que vão todos morrer. Enquanto o nosso ETzão pensa como será que os inimigos vão reagir diante dessa situação. Afinal, ele plantou o medo em seus corações. Eles tinham a famosa arma de plasma, uma grande treta por si só, um item mega poderoso e perigoso, criado para liquidar naves de guerra. Elas eram pesadonas para um só humano. Além de pesadas, elas eram armas absurdamente caras. Mas será que esses caras teriam acesso? O alien ia dando a volta por cima e chegando num canto da nave, encontra mais soldados, agora perto da agricultura, para se prepararem para um cerco. A besta então pensava que seria um ponto alto de achar os cabeças da treta e liquidar toda a hierarquia. Em seu plano louco e macabro, na lista de eliminados, Arnold era o top, o maior perigo. Samuel e Arnold brigavam feio por lá. Do seu esconderijo, percebeu segurança e poder são a base de sobrevivência no espaço.
espaço. Arnold avisava o capitão do poder e a inteligência do inimigo e sabia manipular todos numa boa. Arnold então pedia permissão para o uso do plasma, que os líderes de equipe discordaram. Afinal, podia colocar toda a nave em risco. Mas o Amorfo ouviu e sabia. Arnold era o top 1 do rolê e iria atrás de alguém próximo. Aquele ali é o torturador do número 26. Ele é o próximo. Ele pula pelos ares e cai em seu alvo. O terror e a matança. Cheguei. Eliminando de cara o torturador e deixando o resto em choque. Logo, a fera recomeça o massacre. Mastigava tudo. Aquele era seu Among Us na vida real. A equipe então tentava fazer um alerta na central quando o ET estoura a goela dos caras, interrompendo a comunicação de geral. Mas Arnold mandava a bala na direção dele. E porque o monstro tinha tanta certeza ao encarar o homem que não poderia ser nem arranhado com essa arma fraca que ele tem. No instante que ia fazer mais uma vítima, seu dom de visão lhe mostrou o futuro sombrio. A arma do Arnold era também de plasma. Toda a estrutura da empresa era uma ameaça. Ele sabia que tinha um parentesco com Eugene. Arnold então descobriu que o ET sabia de seu ataque. O brinquedo de plasma na mão comprovava. Chocado com os poderes e atributos do monstro, igual os de seu mestre, Arnold então ataca com balas de plasma. O cara então começa a meter bala no ETzão, pensando que tem que eliminar esse cara antes que chegue o seu chefe ali. O ET pensa que aquele cara é quase um boss, o maior desafio que ele já enfrentou até hoje. Mas no jogo já houve várias situações bem difíceis e ele sempre foi o vencedor. E ele não tá nem aí pra quem quer que esteja vindo. Quem dará as boas-vindas vai ser ele. Ursos, leões, lobos, predadores que vemos nos filmes. Eles sempre são mostrados como os ferozes encarnação da violência. Mas isso é muito diferente da realidade. Predadores são na verdade grandes covardes, que evitam combates com um grande esforço. Esse cuidado covarde é o verdadeiro elemento de um caçador. Quando ele jogava com o Metamorfo, ele aprendeu isso profundamente. Não importa quão forte seja ou suas habilidades de inteligência, a prudência e cautela sempre é a mais útil de tudo. Ele pensa nisso enquanto desvia das balas. Ele também sente os batimentos cardíacos daquele cara. Ele é um verdadeiro predador. Aparentemente até o cheiro dele exala um cheiro de predador, bem diferente. O nosso monstrão então pula, tentando se abrigar em algum local. Enquanto o cara mete bala em tudo. Os caras ficam sem acreditar que ele descendo bala em tudo. Mas lá é a central de comando. É pra ele ter cuidado para não destruir nada. Ele continua atirando, chamando o nosso ETzão de rato. Aparentemente, ele tá conseguindo tempo, agindo como se fosse matar. Mas ele tá tentando comer o ET, certeza. Ele tá enrolando enquanto protege o capitão e o líder de equipe, até que os soldados cheguem para capturar ele. Esse é o plano. Ele então decide terminar isso e pega um extintor de incêndio e abre o lacre e joga nele. Um truque barato, uma névoa de fumaça. O cara agora não tem pra onde atirar, afinal não consegue enxergar nada e fica tentando procurar o monstrão ali. Onde será que ele está? Os caras então falam para pegar o capitão e darem o fora dali rapidamente. A percepção dele é extremamente boa, cê tá doido? No meio daquela bagunça, ele já tá lá bem próximo de um cara, já abocanhando ele. Arnold tá gritando ainda, perguntando onde o capitão está. E o cara só responde que está bem ali. Não, por ali. O capitão está por ali. O cara então começa a gritar, dizendo pra eles não se enganarem com essas táticas sujas. Enquanto o ETzão tá prestes a abocanar outro, que já foi de base. O cara então grita, não se enganem, ele matou o líder da equipe. Aparentemente aquele lá é o líder do time de navegação. E eles começam a escutar bastante gritos. Será que ele tá reproduzindo a voz do líder de equipe? E o líder de equipe já diz para não confiarem naquela voz. Ele é o líder de navegação. É para confiarem nele. Agora lascou. Esse monstro tá confundindo todos. Enquanto Arnold diz para atirarem e matar aquele monstro. E ele então começa a atirar para tudo que é lado. E quase foi pego. Um ataque passou de raspão e ele nem viu para que lado o monstro foi. Com sua percepção aumentada, ele percebe o movimento atrás e se vira e dá vários tiros que quase pegam o nosso ETzão. Ele então ativa suas asas e vai pra cima de Arnold, mandando ele de base imediatamente com um só ataque. Caramba, um líder de equipe já foi pro espaço e ele pegou então a cabeça dele e mostrou para o outro ali, provocando mais medo ainda. Cê tá doido? Ele então entrou nos dutos de ventilação, pensando que gostaria do prazer de rasgar a carne daquele cara, afinal ele deu muito trabalho, mas o ninho dele tá chamando ele pra fugir. O Samuel mó
pistola com a galera por ter capotado geral, mandou limpar a sala de controle na hora. O médico deu a notícia mó sinistra, geral despedaçado, menos um cara que sobreviveu e deixou geral de boca aberta, imune à toxina do bicho, mas com sequelas pra vida toda, tadinho. Racharam uma arma de plasma do Arnold e levaram pro Samuel, que ficou feliz, uma arma a menos pros inimigos. Sem a menor ideia do que fazer, Samuel tava lascado. De volta pro ET e de buenas, no ninho dele, o capitão não estava na lista de preocupações. Querendo expandir seu território, escolheu 2 pontos, um refeitório, uma fartura e o arsenal, onde armas ninjas estavam. E ainda o laboratório com DNA para dar e vender, para usar nos piratas e os inimigos do futuro. Ele começou então a tomar conta do refeitório, do laboratório e para finalizar roubou um lançador de plasma. Desconfiado do mestre do Arnold, achou que o cara poderia dar problema junto com os piratas. De repente, o número 26 apareceu, mó feliz por não ter mais experimentos. Um ET então sacou que os experimentos estavam suspensos por causa da treta toda. Pensando se já era hora de dar o fora, viu um raio vermelho gigante. Cansado da enrolação, o ET arrebentou com o rolê do Gosma, que agradeceu pra caramba. O Gosma então começou a fazer um ninho, engolindo um laboratório com gosma ácida. O ET sabia que o laboratório já era e começou a destruir tudo para comer. Até o slime de bolha estava se esbaldando com os restos de cérebro. De repente, sentiu um cheiro de gente chegando. Cheio de moral, resolveu encarar de frente o soldado e o pesquisador que apareceram. Os caras ficaram perplexos com a zona. Um slime pistola se vingou derretendo a cabeça do infeliz com gosma ácida. Que agonia, mano. O ET então absorveu energia da morte e ficou mais forte. Comeu 500 amostras e ganhou 3 novas habilidades. Devorou tudo e evoluiu, virando um pesadelo ambulante. O Gosma pirou na transformação, pulando de alegria. Ah, que fofinho, hein? Mesmo com a nova transformação do ET, ele sabia que ainda era um bebê, mas estava se sentindo mais casca grossa do que nunca. Cresceu, ganhou armadura, estava monstro e descobriu novas habilidades. Tentáculos serra, regeneração e órgão de contaminação. Com a contaminação, podia transformar a nave inteira numa fortaleza ácida com esporos. Ele pulou de chefão de nível 10 para nível 100, junto com um Gosma. Partiu para o próximo alvo, um porão de carga. Queria ver a reação do povão com o novo visual. A tripulação estava se borrando de medo, trancando as portas, mas não adiantou nada. O monstro arrebentou tudo e fez a festa. Gritos de terror ecoavam pela nave, enquanto os caras viravam patê. O pesquisador-chefe, sem noção do que estava rolando, pensou que ia se dar bem e se enganou. Um ET apareceu e detonou com ele. Um slime, para finalizar, derreteu a cabeça do infeliz com a gosma ácida, bem feito. 3 horas depois, o Gosma vingativa reduziu o cara a uma carcaça queimada. O ET então ficou pensando por que os cientistas eram tão obcecados com o número 26, e se ele poderia virar um demônio marinho. Seria hilário, um slime fofinho virar um monstro aquático gigante. Só que mais legal, o slime estava cansado e o ET achou que o novo ninho estava pronto. Hora de procurar novas vítimas. Partiu para a área C08, território do cartel Vera. Lá, o chefão, um tirano sanguinário, se divertia matando geral. Tinha virado um mutante casca grossa e adorava torturar os funcionários da Megacorp. Deu uma facada num cara e começou a discursar sobre as leis dos mercenários. Ninguém escapa. Mandou mais um cadáver pro inferno e se reuniu com a equipe. Ordenou que capturassem um pesquisador, Alho, para interrogatório. Alho já começou a tremer de medo. Contou que tinha uma ligação com o Capitão Samuel. O trabalho que Alho tinha era por meio de conexão, mas infelizmente eles perderam contato. Um chefão então começa a ficar furioso e pede para ela explicar direitinho o que está acontecendo. Ela continua dizendo que o Capitão Samuel do time de pesquisa Cometa solicitou obtenção do corpo, enquanto um chefão pergunta se a família de Samuel tá ali. Afinal, ele conhece eles. Eles são os terceiros em importância na Megacorp, os nobres mais importantes, uma mulher da família e o Jin. No último contato, eles ofereceram 1 milhão de créditos. 1 milhão, esses caras estão malucos. Eles sente alguma forma de cheiro de conspiração. A atmosfera de Megacorp está em estado deplorável. E também há alguns rumores sobre o clã terráqueo e o Jin tem sido ameaçado bastante pelo novo clã de Eden de Marte. E o principal negócio do clã Eden é o desenvolvimento de naves estelares. Mas, por baixo dos panos, eles também trabalham na modificação genética. Um corpo Ryujin deve ter um tipo de modificação. Aqueles caras do Eden pagam dezenas para colocar a mão nesse tipo de corpo. Ele
começa a sentir o cheiro de grana. E ele quer destruir todo o clã do Eden, que fizeram isso com o corpo dele. E também quer bastante dinheiro. Ele então pergunta se a comunicação foi perdida por interferência, e ela diz que não tem certeza. Ele então diz que tem um porco da Corporação Megacorp operando no território deles, né? Ele não sabe quem é, mas tem coragem. Eles então decidem partir em direção à nave do Samuel, depois que terminar de mandar todo mundo de base ali. Ele então manda explodirem a nave e apagarem todos os rastros. E assim o fazem. Com uma bomba, explodem toda a nave e partem dali bem rapidamente, utilizando os propulsores da nave. Enquanto isso, o ET Larva estava ligado na chegada dos cães espaciais e usou então seus super sensores para rastrear a nave inteira e confirmar a localização deles. Os cães espaciais então entraram no ninho, achando que iam encontrar um Zé Ninguém para dominar, coitados. Eles então, completamente cegos pela ganância, foram se enfiando cada vez mais fundo no ninho, encontrando mais gente. O cara então avisava o chefe que não tinha ninguém na nave, estava infestado de gosma de ET. Um Hulk tirando perdeu a paciência e foi ver com seus próprios olhos. O ET Larva confirmou que ele era o chefão, que analisou o resto da gangue, que tinha tudo, insetoide, ciborgue, a coleção perfeita para ele evoluir. Ele precisava matar membros únicos de raças diferentes, mas tinha uma coisa bem estranha. O Alho, ela não parecia tão normal, que era suspeito. Era como se ela estivesse fingindo ser comum, tipo disfarçada. O ET então ficou bem desconfiado e mandou o Gosma proteger a arma de plasma e partiu para cima. Era a chance perfeita para atacar enquanto os inimigos estavam distraindo. Eles são gananciosos. Eles tentaram proteger tanto a nave de pesquisa quanto a nave mãe e vão se dividir em grupos de ataque e defesa. Chegando lá, ele já se depara com a porta blindada e arregaça ela na mão com tremenda força e entra para dentro e observa aquele portão blindado. Para ele é como se eles não tivessem nenhum sistema de segurança, mas eles são piratas, né não? Eles nunca pararam para pensar que de fato eles poderiam ser roubados enquanto eles estiverem roubando. Ele então encontrou o reator nuclear, que não está muito longe dali. Tudo parece normal, exceto pelos androides de segurança, que tem um sistema de inteligência artificial bem top e que vai alertar todo mundo se forem atacados. Muito melhor que guarda, hein? Como é que será que ele vai passar por ele sem ser notado? Mas antes disso, ele já tá com fome e tá pensando em pegar alguma coisa para comer, talvez um petisquinho. Ele então começa a correr pelos corredores e para quando escuta um barulho, um homem e um monstro inseto. Ele decide então acabar com os dois. Antes que o cara possa perceber, já foi de base. O monstro inseto então tenta pegar o seu comunicador para avisar os outros, mas o nosso monstrão decepa o braço dele antes que ele pudesse fazer algo e já dá uma cabeçada nele bem forte e depois segura os dois braços dele e a cabeça com a outra mão. Enquanto ele grita socorro, esmaga o crânio dele com uma força enorme. O nosso monstrão está extremamente forte, cê tá doido. Foi como ele pensou, comer espécie de NPC não ajuda a cumprir as condições de evolução. Ele então pega o rádio que estava perguntando o que estava acontecendo ali e imita a voz do cara, dizendo que não é nada. E o cara do rádio já manda ele parar de vadiar e responder mais rápido. E ele só diz, foi mal, imitando a voz do cara que estava morto. Ele então arrebenta a outra porta blindada. O nosso ETzão tá parecendo um Hulk ET, cê tá doido. Ele então pensa que não vai precisar lutar contra androide nenhum e começa a mandar gosma em tudo que é canto, exatamente como ele pensou. Um humano teria notado facilmente isso, mas ele não tá lutando com humanos e sim com androides, e eles não foram treinados e capacitados para lidar com situações inesperadas. Fazem apenas movimentos repetitivos. Então agora é a hora de desligar o reator com bastante gosma. Já lá na sala de controle, todo mundo tá pedindo reforços, que tem um monstro tentando destruir a porta. E eles não têm homem suficiente para enviar ajuda. E os caras continuam gritando, cadê o capitão, o líder de equipe? Tá todo mundo morto, caramba. Um caos total, todo mundo vai de base. O capitão dos mercenários e os guardas deles ficam assistindo estarrecidos àquela batalha. Nas câmeras, todo mundo ali não quer morrer. Em meio a granadas de fumaça, todo mundo vai de base. E o capitão assiste aquela cena aterrorizante
aterrorizante. Pensando no que tá acontecendo, tem plantas estranhas pra tudo que é lugar e não há sinal de pessoas nenhum ali. Parece ser uma nave fantasma. Eles então decidem tentar entender o que tá acontecendo, sobre quem é o agressor. Eles vão reproduzir todas aquelas imagens, mas tudo que eles veem são homens sem membros ou homens inteiros sem mente. Nenhuma pessoa naquela nave tá com condições apropriadas para dizer com o que eles estavam lutando. Ele então diz pro cara mostrar mais no passado nas câmeras. Então lá está, a filmagem deles com o campo B3 tentando consertar a transmissão. Ele continua observando naquela cena, se perguntando se aquele andarilho deve ser Hyosung Samuel. Toda a mão de obra dele se foi e a administração está bastante abalada. De repente ele vê um monstro atacando de cima. Caramba, uma criatura extremamente inteligente, altamente perigosa. Cê tá doido? Ele estava preocupado em sobre lidar com a família Yujin, mas primeiro ele deveria se preocupar sobre recuperar o corpo em segurança. Ele então se vira para Neu, Alho, que está profundamente abalada, mas não escuta nada. Ele então grita novamente o nome dela, Maneu, Alho, perguntando se ela disse se perdeu o contato ontem. Ela disse que o plano inicial era encontrarmos ontem, mas a nave não veio. Então eles tentaram procurar por isso o dia todo. O chefe dos mercenários ali então descobriu todos os detalhes da nave de pesquisa que estava a caminho daqui. O problema é que eles não sabem qual criatura é essa, mas eles conseguiram se infiltrar em silêncio. Isso é o que ele pensa, e provavelmente não sabem que eles estão ali. Será que não? Duvido. Ele então decide procurar aquela criatura primeiro e matá-la, e depois procurar pelo corpo. Mas logo em seguida, alguém alerta ele que tem um problema. O cara pergunta o que foi. O motor da nave quebrou. Caramba. Ele fica furioso, afinal estava funcionando perfeitamente. O cara então continua dizendo que ele foi completamente derretido e tá impossível de consertá-lo. Ele começa a xingar bastante e bate a sua mão de garra na parede metálica, dizendo como aquela criatura ousa mexer na nave dele. Ele vai cortar ela em pedacinhos. Esse cara é brabo, uma espécie de predador versus alien. Alho ali fica bastante aterrorizada com a fúria do seu chefe e ele continua gritando com ela, perguntando se ela consegue pilotar a nave. Ela só diz que precisa verificar. Aí que ele fica mais furioso ainda e dá um tiro de advertência e ela renova sua frase: "Não, senhor, eu consigo", enquanto ele continua rosnando. Ele então manda os três ajudarem ela e o resto deles ir com ele, encontrar essa maldita criatura. Afinal, qualquer pessoa que ficar para trás vai tomar porrada na fuça. Mas lá, no ninho de nosso monstrão, ele já tá escutando toda a conversa, pensando que aquele cara ficou bravinho e começa a rir bastante. Afinal, sem o conhecimento deles, ainda há sobreviventes nessa nave. Tem por volta de 20 deles escondido aqui e ali, incluindo o capitão e o gerenciador superior. Mas ele não matou os caras por misericórdia. Afinal, vai ser uma batalha bem boa. Os Megacorps odeiam piratas. Enquanto os dois vão se enfrentar ferozmente, ele vai apenas aproveitando os restos da batalha. Comida de graça. Bem, a parada é o seguinte: tem 3 piratas e a mulher, que tá fingindo ser normal na sala de controle. Essa talvez seria a chance dele atacar, mas ele tem um mau pressentimento. O Instintamorfo tá avisando que ela é extremamente perigosa. Será que ela é a mestra do Arnold? Ele lembra que ele falou que era um monstro com várias habilidades. É tão bom quanto a mestra dele, Kizarashi Yujin. Será o que tem nela que fez o Arnold dizer que os dois são parecidos? Afinal, ela parece humana, geneticamente modificada, mas ela é uma nobre da capital Megacorp, obcecada com a extensão da vida. É provável que ela tenha sido modificada também, além da extensão da Kizarashi Yujin. Será que ela foi modificada virando um jogador entupido de hack? Mano, você tá doido. Ou talvez ela seja um pouco mais difícil de derrotar, mesmo se ele tenha evoluído para a forma juvenil dele. Tem muito tempo desde que ele lutou com um humano modificado, e ele fica até com um pouquinho de medo, e também bastante empolgado. Ele então decide começar pela parte mais frágil, os piratas. E lá estão eles, com profundo terror, andando com seu mestre, que está bastante grilado e continua rugindo. Um cara é um leão, literalmente. De repente, o comunicador de um deles começa a bipar. Bip, 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 bip. Chefe. Ele então pergunta o que foi e o detector biológico detectou humanos. Ele tá apontando para a cabine do capitão, mas o caminho está completamente bloqueado.
Talvez ele tenha uma broca para abrir um buraco aqui perto. O cara então começa a xingar com seu subordinado de gato e sapato, dizendo que ele não precisa pedir a permissão dele quando precisar mijar ou cagar. O cara então diz que não senhor, ele vai fazer agora mesmo e começa a perfurar o casco e abre um buraco. Aquele bip continua bipando e logo em seguida ele recebe um bip de bala bem no meio da fossa. Os caras estão completamente armados, então todos ali buscam proteção. O homem inseto manda os caras se moverem, enquanto o chefão entra lá dentro e começa a esmagar todos com sua mão de garra, um completo monstro. Cê tá doido? Digno do título de predador. Enquanto ele tá finalizando, um dos caras ali, levantando com uma só mão, olha o tamanho desse cara, aparentemente uns 2,90 m, no mínimo. Um outro cara ele tá aterrorizado de medo, dizendo que ele se rende, e ele só começa a estralar os dedos, mas não tem dedo ali, né não? Só umas garras de metais, dizendo que ele não liga para rendições. E o cara então começa a dizer que ele é o líder da equipe médica daquela nave e ele será de grande ajuda para eles. O cara então percebe que aquilo ali é um doutor. O que será que o capitão tá fazendo com ele na cabine? O cara começa a dizer que o capitão saiu dali para entrar na nave de fuga. Afinal, ele abandonou a própria tripulação e fugiu. O cara não sabe se ele conseguiu fugir, mas isso é tudo que ele sabe. Infelizmente, a nave dele foi destruída pelo monstro, e o único humano que sabe sobre o paradeiro do corpo está naquela nave de fuga. Ele então para e pensa, aquele cara ali é um doutor. Isso significa que ele sabe aonde está o corpo. Ele então diz, cadê o corpo do nobre que tá dentro daquela nave? Um cara diz só que o monstro pegou. Agora aquele monstro atrapalhou todos os planos daquele mercenário. Ele então dá um soco bem próximo da cara do doutor, perguntando por que aquele monstro ia querer um corpo. O cara continua dizendo que ele come corpos humanos. Isso significa que ele não tem muito tempo sobrando. Ele então manda seus soldados, robôs e ciborgues acharem o monstro. Afinal, ele tá em posse do corpo. É para se dividirem em grupos de 6 e avisarem se tiverem algum problema. Os caras então partem. Um leãozão ali então continua dizendo que aquele doutor disse que queria se tornar um pirata e eles têm uma vaga de doutor na equipe. Ele então pergunta se aquele doutor tem algum conhecimento em remodelagem genética. Quando ele ia falar que não tinha, ele já se lembra que se ele falar que não tem, ele vai de base na mesma da hora. Então ele completa sua frase. Perdão? É claro que sim. Fala que não, fala que não. Pau vai cair a folha. Então ele vai deixar com ele essa parte. Depois dali, o nosso monstrão tá escutando toda aquela conversa e aquela bagunça e já sabe de todo o plano deles. Aquelas coisas acabaram mais rápido do que ele esperava, mas provavelmente foi porque o capitão deles foi um mutante Hulk. Ele então observa a divisão dos membros, que estão divididos em 6, exceto pelo líder, aparentemente um exército normal. Ele então decide também começar a se mover. Ele se vira para o Slime e diz que vai dar um rolê, é para ele ficar ali. O bebê começa a dizer que vai ajudar. Afinal de contas, ele tá agindo como se fosse uma criança que quer ajudar o pai. Aparentemente, esse bicho também precisa de experiência em batalha. Mas, infelizmente, ele não pode deixar que aquele monstrinho atrapalhe a luta dele. Afinal de contas, os inimigos são bem perigosos. Ele então começa a andar pensando por onde deve começar e decide ir pelo arsenal. Enquanto lá, o time dos caras tá pensando que estão na selva galáctica. Que tipo de monstro tem a habilidade de criar plantas maiores do que a porta? Eles têm que tirar todas aquelas raízes de planta para poder instalarem o cortador de plasma. Então, um dos ciborgues ali começa a tirar tudo com seu facão. Mas quando ele corta aquela raiz, um muco sai, atingindo outro cara que fica bastante grilado, nojento. Mas de repente, ele observa o seu facão, que começa a se derreter todo. E aquele cara que foi atingido pelo muco também tá ficando todo derretido. Caramba, o que será que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. E antes que eles pudessem ajudar o outro cara, o nosso ETzão aparece lá de cima, desferindo um golpe bem cheio na barriga do outro, mandando ele de base. O monstro chegou. E ele tá bem diferente do que eles haviam visto. Evoluiu. Então todos eles começam a atirar para tentar matar aquele monstro. Mas as balas só ricocheteiam na pele dele. Muito dura. E ele então já manda de base um e finaliza o outro. E falta agora só o insetoide, que é deixado
pro slime, pula na cabeça do insetoide e começa a derreter. Infelizmente, um dos caras consegue acesso ao seu comunicador, dizendo que o monstro está ali e precisam de reforço. O cara foi de base antes de terminar sua frase, enquanto o comunicador fica perguntando aonde ele está. O nosso ETzão pegou o comunicador e imitou a voz do cara, dizendo que eles estavam errados, não tem nada ali. O cara lá atrás do comunicador começa a ficar doido. Se ele ficar brincando pelo rádio, o pau vai cair a folha. O nosso ETzão decide ficar com o rádio, afinal pode ser útil para criar uma bela distração. Mas ali ele vê que o cara ainda está respirando. Afinal, ele é um ciborgue da União Estelar. Acredita em trocar os corpos fracos dos humanos por corpos de máquinas. O problema é que eles também forçar os seus ideais em outras espécies. Qualquer espécie que eles tomem como refém será modificada independente do que ela deseja. Tanto a Megacorp como a União Estelar são malucos, mas o nosso ETzão também não é muito certo, né, mano? Mesmo que ele precise comer. Ele então começa a estraçalhar com a boca aquela máquina, dizendo que tem um sabor bem diferente. Metade humano e metade máquina. Tem um sabor de carne com um agridoce de óleo, misturada com a pitada de metal. Assim como no jogo, ciborgues são outro tipo de espécie. Então, o sistema logo começa a notificar ele que uma parte da evolução foi cumprida. A primeira, inteligência sendo 10/10 completa, e a segunda inteligência sendo de 1/10 incompleta. Que surpresa! Tinha 12 ciborgues naquela nave. Isso significa, se ele conseguir devorar todos, ele vai conseguir sua próxima evolução. Então observa que o bebê dele tá bem animado. Então partem, tentando achar mais dos cães espaciais de desastres do espaço. Afinal, eles são como papais Noel trazendo presente de Natal. Esse cara só quer evoluir. Tem até um homem-pedra ali, mandando bala. Mas infelizmente, o nosso ETzão agarrou a cabeça dele, imobilizando seu braço junto. E nos movimentos seguintes, ele foi de base. Ele já acabou com 2 equipes, mas perdeu 3 ciborgues. Ele então começa a olhar um coberto com a solução ácida. Tudo derreteu, com exceção da perna. Ele então começa a comê-lo e vê que não tá ganhando efeito nenhum de predação. Aparentemente tem uma pequena chance disso acontecer com um corpo que ele não matou, enquanto o slime tá lá finalizando outros, aparentemente com bastante fome. Ele então diz pro slime ficar com tudo, bon apetite, enquanto ele pega outros monstros ali. O comunicador do ciborgue começa a falar, perguntando aonde eles estão. O nosso ETzão então manda uma de voz humana dizendo que está procurando no arsenal e devora aquele ciborgue. O cara então pergunta se eles estão no laboratório e ele só diz que o laboratório tá limpo, mas o cara acha estranho. Ele não é encarregado pelo rádio. O nosso ETzão só diz que ele tá preparando para saquear tudo e o outro então concorda. Esses caras, mesmo sendo piratas, são bem perturbados. Um cara ali é apenas um mutante Hulk, mas o nosso ETzão tá de olho naquele cara. Ele então observa ali atrás que não acredita que tá andando junto com a Amoeba. Se todos os jogadores vissem isso, ia ficar uma loucura. Um ET e um slime. Afinal de contas, o Amorfo é especialista em andar sozinho. E ele não era do tipo que tinha muitos amigos. Tudo tá bem diferente do que ele costumava fazer no jogo. O nosso Leozão ali brabo é bem rígido com todos os relatórios, devido ao histórico militar dele. Ele então fica imaginando como aquele cara ousa quebrar tal regra, sabendo o que poderia acontecer. Afinal de contas, ele ainda tem gene de predador e vê que isso é uma armadilha. Ele então se comunica com o resto do pessoal e diz que tem alguma coisa errada no laboratório. É melhor se prepararem para invadir o local. O nosso Leozão ali pergunta aonde está a sala de máquinas dessa nave pro doutor. E ele então conduz o Leozão. Afinal de contas, ele tá bastante grilado, pensando que ninguém vai encostar um dedo na sua nave de batalha. Ele está decidido a colocar uma bomba na sala de máquinas. Afinal, ali deve ser um motor de fusão nuclear. Então, uma pequena bomba deve ser o suficiente para explodir tudo. Depois que ele sair em segurança remotamente, ele vai poder explodir a bomba. E aquele monstro vai explodir junto com aquela nave. Mas, os efeitos colaterais, os homens deles que ainda estão dentro da nave. Mas tem muitos caras ali para ele recrutar para virar pirata também. E ele decide então só levar o doutor e Nael, que é o Alho. Ele então se vira pro doutor e pergunta o que ele sabe do monstro, afinal, ele já viu ele mais de uma vez. Será que ele tem alguma fraqueza? O cara então diz que não. Os piratas então ficam bastante grilados. Afinal, ele não deu uma resposta muito honesta pro Leãozão.
e o doutor só diz que está falando a verdade. Enquanto o leãozão pensa que esse doutor é um covarde, será que isso é tudo que ele tem para dizer mesmo? Isso significa que o doutor tem mais medo de um monstro do que dele. Enquanto o pirata tá quase mandando um doutor de base. Um chefe ali então pergunta qual a força ou característica dele. Um doutor diz que ele se move como um fantasma. Ele come humanos em um piscar de olhos, sem deixar pedaços dos cadáveres. Ninguém nem notou que haviam sumido várias pessoas há bastante tempo. O leãozão ali fica chamando todo mundo de idiota, mas o doutor diz que aquela nave tem vários sistemas de segurança. Tem tantos ali que fica até difícil de contar, mas ele conseguiu passar por todos, evitando e matando os alvos, igual um fantasma. Um leãozão ali acha isso tudo ridículo, mas ele vai ter que reunir seus homens. Ele então começa a avisar pelo comunicador que tem uma mudança de planos. Mal sabia ele que nosso ETzão estava monitorando tudo e sabia que aquele cara era muito esperto. Ele não acreditou na imitação, que até mesmo enganou os humanos. Provavelmente foi por causa do instinto selvagem do mutante Hulk, certeza. Já que agora é tarde demais e os piratas estão indo para nova localização, ele então decide formular um novo plano. Então tira suas vinhas de trás da cabeça e conecta com a gosma, chamando aquilo de manejo de ninho. A habilidade cognitiva dele se expande por todos os ramos da nave, e o fluxo de sentimento dele movimenta por esses ramos de consciência e leva ele diretamente para os corredores e cômodos, e a conexão de órgãos subsidiários está completamente completa. Agora eles literalmente estão dentro do estômago do nosso ET. Ele então começa a ativar os esporos parasita. Uma espécie de gás começa a intoxicar todos ali. Uns tentam correr, mas não conseguem e caem. Depois que ele atingir seu estado juvenil, ele vai conseguir manejar um pouco melhor isso. Mas dessa vez ele ativou porque estava bastante curioso. Caramba, agora ficou exausto. E de repente ele ficou com muita fome, depois de usar muita energia. Ele então começa a sair, enquanto o Gosma pergunta aonde ele está indo. E ele só diz que tá com fome e vai comer. Um pouco depois, ele já está ali, devorando os caras que estavam mortos, pensando que os piratas tenham abandonado seus companheiros. Certeza, aqueles caras não são muito leais. Não que ele se importe, é melhor pra ele, afinal é melhor comer do que lutar. Ele então dá o resto ali pro Gosma como se fosse um cachorrinho. 5 dos 7 que ele matou eram ciborgues. Ele então precisa de um pouco mais para evoluir. Ainda falta 2. Isso significa que não vai demorar até ele atingir sua fase jovem. Infelizmente, os outros 5 fugiram e estão dentro da sala de treinamento. Infelizmente, eles foram logo para esse local, pensando que ali eles teriam uma visão mais clara e daria para atirar bem melhor, já que ali tem mais espaço do que a maioria dos cômodos. Mas vocês estão ligados que a última tripulação também pensou da mesma forma. E, por culpa dele, aquele lugar ali virou um abatedouro. Ele consegue sentir os feromônios e as respirações e os batimentos cardíacos. Eles viram toda aquela filmagem, aquela visão daquela sala, certeza, e ficaram aterrorizados. Ele então pega a ameba e diz para ela esconder atrás dele, que agora o pau vai cair a folha de verdade. Ele então começa a arrebentar a porta e parte para cima, pensando que matar mais alguns não vai fazer diferença alguma. Já lá na sala de treinamento, o cara tá mandando bala em nosso ETzão que não sente nada. É tudo inútil. O cara já percebeu também que não tá funcionando. Ele então manda o ET se lascar e puxa um sabre de luz, dizendo pro ET se ele sabe quem ele é. Eu acho que você é um futuro defunto, meu amigo. E bem rápido. Ele é o segundo no comando do cartel Drava. E ele começa a desafiar o ET a vir até ele, fazendo várias manobras com aquele sabre de laser. Então aquele cara tem uma lâmina sônica. Aquela arma é um tipo de arma que pode realmente ferir o nosso ETzão. O ETzão pensa, aquele cara pode até ter uma arma boa, mas se ele não souber usar, não vai valer de nada. E os órgãos dele dizem que ele é um homem normal, na faixa dos 30 anos, com um péssimo estilo de vida. Uma análise típica de piratas e parte pra cima do cara. Um cara começa a gritar como ele ousa partir pra cima assim, e já tenta dar uma sabrada de luz nele, mas infelizmente não dá conta. O nosso monstrão pega ele com as garras e arremessa pra longe, e o cara já cai no chão com um oco no estômago, xingando o ET muito. Ele começa a pensar que aquele cara é o humano mais persistente que já enfrentou ele, desde que ele enfrentou o Arnold. Ele então pensa que vai finalizar aquele cara antes que ele sinta mais dor.
e fica gritando, rimando o cara de base com seu tentáculo. Agora só restam 4. Ele come pensando que eles devem estar se escondendo no vestiário, mas de repente ele tem um pressentimento sobre a natureza humana. Ele então absorve um gene humano de efeito de predação. Agora ele tem a opção de aplicar a natureza humana. E aí, será que é vantajoso ou não? A natureza humana é um tipo de característica bem interessante e um nome bem vazio, mas ele logo clica em sim. Ele então fica pensando se vai clicar em sim ou não. A parada é o seguinte: existem centenas de características de sobrevivência no espaço, mas nem todas elas são vantajosas. Por exemplo, o modo Berserker do mutante Hulk. Ele ganha o dobro da habilidade física, mas perde o autocontrole. E também tem a característica que tem desvantagens maiores do que as vantagens. E as características com nomes bastante diferentes eram letais. Ele tá lá comendo e pensando. Ele tá pensando se vai ser bem vantajoso viver no espaço com um atributo humano. Afinal, a União Estelar, que sequestra pessoas e transforma em robôs, e a Megacorp, que cria monstros ao remodelar seus genes de acordo com a vontade deles. Esse é o universo de espécies que lideram a civilização humana. Então, uma forma de existência que daria a eles características humanas. E se fosse uma característica que fortalecesse as emoções humanas? Seria uma completa desvantagem para um amorfo que se alimenta de inteligência. O risco é bem alto. Então, ele pensa em clicar em recusar, mas antes que ele possa clicar em recusar, o órgão subsidiário dele de avisá-lo para reconsiderar aquela decisão. Aparentemente, aquilo é bem importante. Os pequenos tentáculos dele estão reforçando ele para fazer uma escolha perigosa. Talvez ele possa confiar naqueles tentáculos do queixo dele. Então, ele decide clicar em sim, e um flash de luz acende sua cabeça. E não acontece nada. Não apareceu nada. E nenhuma culpa extrema também. Aparentemente, aquela característica é uma característica mental. Atualmente, ele tem um aprimoramento de superpotência que está em 3 de 6. Sentidos de predador, órgão superpotente, natureza humana. Mais 3, ele vai ser capaz de obter o aprimoramento de superpotência. E os detalhes da natureza humana são ajudar ele a fazer uma escolha correta. Talvez a escolha dele possa valer a pena. Não é tão ruim, né, não? Ele então pensa que vai focar no fato de cumprir essa condição de habilidade. E pergunta ao Amebinha ali se ele está bem. Mas o Ameba só fica perguntando pro nosso ETzão por que será que ele não estava se movendo. Foi muito estranho. Mas o ETzão só diz que ele não precisaria preocupar com o ET. Afinal, ele pode sentir o cheiro de todos os piratas, de diferentes partes da sala de treinamento, e ele não vai deixar que nenhum deles fuja. Não. Infelizmente, aqueles piratas vão de base. O massacre começa, gritos ecoam pela nave e os caras pedem socorro para ninguém matar eles. Um cara armado com sua pistola começa a tremer na base, pensando que provavelmente vai ser o próximo, tremendo de medo. E comparado aos outros caras, esse é o cara mais bonzinho dos piratas e não fez nada para merecer isso. E de repente ele escuta alguns estralos e mais estralos e passos, enquanto pensa que só o chefe, Zubaka, poderia proteger ele do mal. Ele continua pensando nisso enquanto nosso ETzão está ali próximo. Nosso ETzão então continua procurando pelos armários e ainda não acha ninguém. O cara já está em outro local, escondido, e pensa que quando isso acabar, ele vai dar o fora e talvez vá para a União Estelar. Afinal, nem mesmo o cartel Drava seria capaz. E de repente, mesmo com a porta do armário fechada, o nosso ETzão dá um golpe nele e quebra todo o armário e abre sua boca cheia de dentes com bastante baba, enquanto ele grita não. E já Elvis foi de base. Coitado, mano. Esse aí eu senti pena. O ETzão então termina de comer ele, pensando que ele não pode se esconder dele, não por muito tempo. Agora se foram 11 ciborgues e ele precisa de apenas mais um para alcançar a sua nova transformação. Mas o único problema é que o outro está na sala de controle. E naquela sala de controle tem aquela mulher. E ele não quer bater de frente com ela. Afinal, é uma humana com genes modificados. E provavelmente é da família Eugene. Ele então decide acabar com o líder primeiro. Mas de repente, os seus sensores captam a presença de outro. Enquanto ele já grita no nosso ETzão que vai finalizar ele. O ETzão então consegue se desviar do tiro. E lá está ele, o nosso leãozão predador.
dizendo que ele matou mais homens dele, mas também matou o segundo comandante dele. Ele não vai perdoar ele por isso. Olha só, o comandante ali encontrou nosso ETzão primeiro, mas mesmo assim, ele então decide lutar de frente com ele. Afinal, aquele mutante Hulk tem genes bastante úteis para ele, e ele precisa reabastecer sua essência de genes antes de ir para a sala de controle, enfrentar aquela mulher. Tem também o líder temporário da equipe médica, que tá bem ali, e ele ficou do lado dos piratas, mas é claro, ele ia ficar do lado de quem tá perdendo. Já que o ET não tem lado, o ETzão já acha que de qualquer forma, aquele cara vai acabar no estômago dele. Então ele já manda o nosso Bubble se esconder, mas o Bubble diz que tá com fome também e pula do ombro dele. Eu acho que esse slime aí é a fraqueza de nosso ET. O ET então se esconde e se camufla com a mesma cor da parede, enquanto ele diz pro bebezão ter cuidado. Eu sabia que esse cara tinha no mínimo 2,90 m, ele tem 3 fucking metros de altura. Talvez o nosso ETzão não teria a menor chance, afinal a diferença de estrutura é muito grande, já que ele é um mutante Hulk melhorado. E ele então vai testar se esse cara é tudo isso que falam mesmo. Uns caras ali na sala de comando, olhando aquela situação pelas câmeras, pensam se podem fazer alguma coisa. Um outro já fala que se ele quiser agir, pode agir, mas a sua cabeça vai ser esmagada se der alguma coisa errada. Afinal, ele não disse pra ninguém ajudar, mas aquele ciborguezão ali só disse que ficou bem animado por poder ganhar parte da carga. Enquanto Manael, a Alho ali, tá clicando muito, dizendo que tá quase pronto. E o cara já começa a ficar extremamente grilado, afinal tá demorando muito. E ela diz que está desatualizado, então precisa baixar algumas atualizações de inteligência artificial para a nave de batalha Megacop. E também o núcleo de engenharia espacial e computação quântica não é coisa fácil de mexer. O cara então começa a sair dizendo que eles têm pressa para ajudar o chefe, enquanto ela tá pensando que o Arnold fez muito bem. Aquele monstro se escondeu usando fumaça, mas ele não pode enganar ela, porque ela tem uma espécie de visão remota. Ela então, observando os dados, pensa que ele esvaziou todo o laboratório e colocou as mãos gélidas nos frascos de amostras genéticas. Aquele bicho é extremamente audacioso e inteligente. Aquele monstro pegou todas as amostras. Isso significa que ele tem algumas habilidades. Talvez ele até possa evoluir e absorver genes. Se for esse o caso, ele deve ser igual a ela. Caramba! Talvez essa menina seja extremamente poderosa, será? Ela então percebe que as coisas ficam bem claras. O chefe ali dela não vai ser capaz de vencer esse cara. Esse monstrengo não passa de um bicho fortalecido para fazer as vontades dos outros. Ele é um miserável e nem mesmo sabe por que foi criado. Ela estava ficando cansada daquele cara e talvez mandaria ele de base depois de um tempo, mas isso é boa notícia para ela. Ela não vai precisar se preocupar com ele mais, e esses piratas não têm mais nenhuma utilidade para ela. Então, talvez ela diminua o número de genes que aquele monstro possa absorver. O cara então começa a perguntar para ela se ela já terminou, e ela fica quietinha, caminhando ainda com seus sapatos. Afinal, ela tem muitos nomes. Ela então tira seus óculos e surge uma espada saída de dentro do seu corpo. Ela retira seu jaleco e lá está um uniforme de batalha. Afinal, a família dela a chama de Sombra e todo mundo admira ela. Um líder da família, Akira Yujin, chama de Código Branco. E seu pai também chamava ela de Si-Hyun. Ela é o ser mais tecnológico de toda a família Yujin, a única herdeira da linhagem esquecida da família. A menina ali é casca grossa. E lá no nosso Predador versus Alien, um cara já tá indo pra cima de nosso Alien com toda a sua força e dá um soco bem próximo da cara de nosso Alien. Foi por pouco. Um Alien não deixa barato e dá umas garradas na perna do Predador, mas que nem arranham. Ele então pula para trás sabendo que não ia dar certo, enquanto um leãozão tá indo para cima. A sua cauda ali toca uma espécie de granada de plasma e começa a tomar um choque tremendo. E agora essa foi a primeira vez que ele sentiu dor no seu órgão super poderoso, a sua pele, né? Ele jogou uma granada de pulso de plasma sem mesmo conhecer ele. Caramba! Afinal, ele pensou que ele poderia ser um tipo de androide de batalha. E ele estava errado. Essas armas nem funcionam contra ele. O nosso leãozão ciborgue ali já diz que ele não é uma arma criada pela União Estelar. Esse cara não tem muita inteligência, né? O nosso ETzão pensa que ele não entendeu.
Ele então abre os seus pelos com sua garra e mostra um botão. O botão para ativar o modo Berserker, mas o nosso ETzão já tá ligado naquele modo. Ele instalou uma bomba no reator nuclear e o detonador está sincronizado com o coração dele. Se ele morrer, toda a nave ali, todo mundo vai morrer. É uma bomba. Ele então começa a sentir a reação no corpo do doutor. Aparentemente ele está mentindo. Será que ele vai explodir uma bomba mesmo? Aparentemente, esse leãozão valoriza a sua vida e tem uma alta inteligência e também é bem arrogante. Será que não tem nada nele que vai diminuir a sua vontade de viver? Ele então aperta o botão e todas as suas células começam a mutar e começam a ficar shapeadas. As células do Hulk vermelho, e ele começa a ficar extremamente furioso. A sua pele então começa a mudar de forma, ganhando características ósseas. E o seu corpo, que já era grande, começa a aumentar mais ainda, fazendo vários barulhos de clack de ossos. E ele começa a grunhir bastante alto, e o corpo dele começa a ficar cada vez mais forte. E agora até o seu rosto tem aquela pele casca, grossa, óssea. E ele ruge mais ainda, agora com um aspecto parecendo um gorila misturado com um leãozão ósseo. Caramba, esse cara está muito forte. E aparentemente ele também tem transplantado alguns genes. Ele então pisa no chão, que começa a quebrar tudo só com a pisada. E julgando pela aparência dele, ele tem os genes do andarilho das montanhas, os dragões de pedra, de casca dura. Enquanto ele pensa, o monstrão já está bem ali próximo dele. E ele então tenta atacar utilizando a sua cauda, mas nada, não acontece nada. Ele então sente que a bomba tá lá dentro, certeza. Enquanto o predador já dá um golpe bem na sua cabeça, bem forte. E depois disso, ele agarra a cauda de nosso esqueletão, mas o esqueletão consegue se desviar. E ele já chama o nosso alien ali de inseto maldito. Ele então vai pra cima do nosso alien, enquanto o alien pensa que se a cabeça dele não fosse dura como pedra, ele teria ido de base. Ele agora entende que aquele cara realmente armou a bomba. Aparentemente ele vai jogar sujo, do começo ao fim. O cara então começa a rir, dizendo que os ataques dele não são úteis mais. E o esqueletão pensa que ele deve mirar no coração a partir de agora. Não tem muitos lugares para acertar. Aquela pele é bastante dura e as pernas e braços dele são totalmente resistentes. Nada deve ser capaz de atravessar isso, a não ser aquela arma de plasma que nosso ETzão tem guardado. Se ele conseguir acertar algum ponto vulnerável do corpo dele, ele vai vencer. Mas parece que ele sabe exatamente o que ele está pensando. Ele está focando na cauda dele, achando que esse é o único ponto perigoso de nosso alien. Mas não é só isso. Um predador leãozão ali então pula e dá um golpe em direção ao nosso alien, que logo desvia com uma tremenda rapidez. Aquele cara tem uns murros extremamente fortes. Então isso significa que um tem bastante força e resistência, enquanto o outro tem bastante velocidade. Uma tremenda desvantagem para o nosso ETzão. A luta continua, nosso ETzão correndo e aquele leãozão atrás dele, bem rápido os dois. O nosso ETzão sabe que pode liberar veneno com seus dentes e garras. Se ele conseguir de alguma forma quebrar a casca dele, depois ele vai conseguir atacar ele. É isso que ele tem que fazer. Então ele pega um controle, pensando que deve primeiro quebrar a casca daquele cara. Afinal, ele confia muito nela. Aquele controle ali é uma espécie de lâmina sônica. Ele sabe que os mutantes Hulks têm uma fraqueza e só precisa esperar até que a fraqueza fique completamente exposta. Afinal de contas, aquele alien ali era um jogador que conhece todas as raças. Não é um alien comum. Eles então correm para dentro do armazém, aquele mesmo que ele acordou pela primeira vez, enquanto o Hulk vai atrás destruindo tudo. Ali vai ser o lugar que ele vai conseguir ganhar mais tempo. Já lá, as baratinhas escutam vários estrondos, enquanto ele chama ele de inseto maldito e continua correndo atrás do nosso alien ali, quebrando tudo. E o alien já tá escondido, comendo alguns petiscos de barata, pensando que se ele bater de frente com aquela coisa, ele vai de base. Mutantes Hulk são fortes e rápidos, mas eles têm bastante pouca energia e que gasta muito, e por esse motivo ele tem que dar uma pequena descansada entre os golpes. Se ele continuar gastando energia, o corpo dele vai forçar ele a parar de atacar, quer ele queira ou não. Então essa batalha vai ser uma batalha de desgaste. O ETzão continua bastante grilado, Predador xingando ele muito.
muito, dizendo para ele aparecer se ele for homem. Mas ele não é um homem, né não? Ele é um ETzão. E ele continua escondido, pensando que não vai demorar muito. Afinal, ele tá esquecendo que ele tem 2 corações. E será qual o coração que tá conectado ao detonador? Ele tem um coração principal do lado esquerdo e tem outro do lado direito. E provavelmente o detonador vai estar do lado esquerdo, no coração principal. Caramba, o cara ostenta corações, 2. Mas ele é muito esperto. E não é muita certeza ele ter colocado o detonador no coração principal. De repente, um ETzão Hulk tá ali, bem próximo de nosso prota. Um prota que não é bobo nem nada já sai correndo. E o Hulk sai correndo atrás. O Hulk chamando o nosso ET de covarde, enquanto o Hulk tá bastante enfurecido, grunhindo bastante. O ETzão tá escondido novamente. Aparentemente, as fraquezas dele reduziram bastante devido ao aprimoramento que ele recebeu. Normalmente, ele já estaria completamente cansado, certeza. Mas ele não tá parando de se mover ainda. Mas a sua velocidade ficou um pouco mais lenta. Talvez ele não tenha conseguido se livrar completamente do seu período de fraqueza. O nosso ETzão já avança em um pulo enorme em direção ao Hulk ali. E ele percebe na hora e pega um pedaço de ferro no chão e joga nele, dizendo para ele morrer. No ar, o nosso ETzão quebra, rasga todo aquele metal retorcido no ar e desvia seu trajeto. Sabendo que não pode bater de frente, o Hulk ele fica extremamente grilado ainda e começa a rugir muito. Ele então dá um golpe de direita que passa bem próximo da cabeça de nosso ETzão. Percebendo que essa é a chance, a abertura que ele precisava, ele então ativa o sabre hipersônico e passa bem na mão do Hulk, fazendo uma ranhura. Então depois disso ele usa os seus dentes, tentando aplicar o veneno no Hulk. O cara então joga o nosso ET para longe, dizendo que como ele ousa morder ele. Agora essa é a gota d'água e parte para cima do ETzão. Mas antes que ele possa finalizar seu golpe, já sente seu corpo estranho e acha isso tudo impossível. Suas pernas começam a tremer e ele cai no chão, pensando que não podia ser. Um efeito de paralisia é tão efetivo, até humanos são mais resistentes do que esse bichão aqui. Agora o veneno deve estar se espalhando todo. Ele então grita e treme, pedindo ajuda. E nosso ETzão já começa toda daquela carnificina e começa a usar o seu rabo e despedaçar aquela capa óssea que aquele monstrengo tinha. E é lógico achar o detonador que estava acoplado no coração direito. Afinal, o contador começa quando ele é golpeado com força. E o segundo coração limita os efeitos da manipulação genética. Ele está tentando levar ele junto, sabendo que ele ia morrer de qualquer forma se fosse danificado. O nosso ETzão vai tentar desmontar aquele detonador e tentar se aproveitar das amostras genéticas do mutante Hulk. E tá lá ele, achando que é do esquadrão da SWAT, aquele mesmo esquadrão antibomba. De repente, o Bobo aparece e nosso ETzão que disse pra ela ficar escondida. E o bebê já diz que eles têm problemas. Será? Qual é o problema ali? De repente, o seu instinto futuro percebe que o bebê e ele vai de base se eles continuarem ali. Ele então decide vazar dali bem rápido junto com seu bebê. E lá está ela, a chama de fogo que ia mandar os dois de base. Ele realmente conseguiu fugir. E lá está aquela mulher perguntando para ele aonde ele conseguiu isso. Aquela é a senhora de Eugene e ele ia deixar ela por último, mas ela mesmo foi atrás dele. Ela tem uma lâmina brilhante saindo da mão dela e os genes dela estão completamente misturados com os genes de Galegon branco e de outros organismos de alto nível. Essa mulher aí é casca grossa e além disso existem dezenas de características visíveis e ele nunca vai derrotar ela no seu estado atual. Ele precisa evoluir, né não? O corpo inteiro dele tá avisando ela que ela é casca grossa. Se ele for confrontar ela, o pau vai cair a folha. Ele então tem que recuar e se reorganizar. O monstrengo então chama o nome dela, pensando que ela o salvou, mas ela só diz que ele foi bem e ativa a sua espada bem no meio do coração dele. Afinal, ela não vai deixar ele fugir, enquanto o ETzão fica assistindo tudo e fica se pensando o que ele pode fazer. Afinal, ela apunhalou o coração dele e a bomba deve ter iniciado a explosão e ele não pode tentar atacar ela agora.
enquanto ele pensa que tem que observar como ela age e absorver todas as informações possíveis. Os olhos delas são olhos observadores, de fora do espaço. Ou será que é um demolidor? Ela então olha para ele e diz que tem uma proposta. Como ele é bem parecido com ela vai poupar a vida dele se ele se tornar o subordinado dela. Em outras palavras, ela quer que ele se torne o bichinho de estimação dela. Psicopata essa mulher. Imagina só o nosso ETzão brabo ser o bichinho de estimação de alguém. Afinal, assim como ela, é uma criatura que depende de genes também. E ela pode ser o mestre perfeito para ele. Então, os dois juntos vão ser imparáveis. Isso significa que a senhora Eugene tá pedindo que ele se torne escravo dela. Ele então usa seus sensores e pensa que ela não está mentindo. Será que ela tem alguma razão para fazer isso? Aquela lâmina ali é a garra de Galergon. Até mesmo a casca dele não seria capaz de proteger ele dessa arma. E também ela tem muitas outras armas que podem matar ele. Ele então se apoia no chão, pensando que a escolha mais sensata é se submeter a ela. Ela então começa a sorrir enquanto ele está com a cabeça abaixada. Ela então começa a dizer que ele fez a escolha certa, enquanto lá, o Bubble, o Slime, tá dizendo para nosso ETzão não ter medo, porque ele está ali. A senhora Eugene não sabe a razão dele escolher o Amorfo, mesmo que todos achem que esse personagem é um lixo. E a razão é bem simples, a liberdade de escolha. Ele escolhe o que ele faz, e ele pode crescer e ficar mais forte infinitamente. E é por esse motivo que ele gosta do Amorfo, e por esse motivo só existe uma escolha para ele. Ele então disse para o bebê algumas palavras, enquanto ela está se aproximando dele com sua mão para poder acariciar ele. E de repente, ela sente uma premonição e ele taca veneno de algumas raízes que estavam ali nela e pula para longe. Então essa é a escolha dele. Ele quer brincar mais um pouco e ela então parte para cima dele, utilizando aquela arma, lançando vários golpes contra ele, e ele só corre, deixando o nosso leãozão lá. Eu acho que esse cara ainda não está completamente morto, infinitamente mais forte do que ele. Esse é o pior de todos, desde que ele se tornou um amorfo. Mas ele já lutou contra vários inimigos fora do comum, e ele sempre foi o vencedor. Ele vai ensinar uma bela lição a ela. Afinal, luta não é sobre força, tem várias estratégias que ele pode usar. Enquanto lá, um leãozão, que eu já sabia que não estava morto, começa a xingar todo mundo e se levantar e andar. Afinal, aquela mulher ousou trair ele. Ele vai acabar com ela e, antes disso, fazer ela implorar pela própria vida. O dispositivo agora foi destruído. Ele então tem que chegar até a sala do motor em 10 minutos. Senão, ele vai morrer ali. Isso não pode acontecer. Então ele está se rastejando. O cara é brabo. Afinal, ele é diferente de tudo. Ele é Elshen Drava. Enquanto lá, tá correndo ainda daquela mulher. E nosso Slime pergunta pra ele se as pernas dele tá doendo, e ele logo diz que tá tudo doendo. Os olhos daquela mulher possuem visão de raio-x e um ataque surpresa sem chance. Mesmo se ele esconder, ela consegue encontrar ele facilmente. Então, além de seus olhos, ela tem outras habilidades sensoriais. Uma predadora nata, e ele tá ficando cada vez mais sem tempo. Afinal, tem uma bomba no reator, e ela já deve ter percebido que ele está preocupado com a bomba. Afinal, ele vai tentar escapar com a cápsula de fuga, certeza. Talvez ela tente bloquear a entrada do hangar e depois cercar ele. Essa certeza é a provável estratégia dela. E lá está ela, na frente dele. O palpite dele estava certo. Ela então vai usar todo o poder esmagador que ela tem. As táticas padrões de caça. Ela tá usando a mesma estratégia que ele usou contra os piratas. É como se ele estivesse numa batalha PVP. Ele então continua correndo, focando em eliminar outro inimigo ao invés da bomba. E depois que descobrir mais informações, ele decide lutar contra ela. O ataque e defesa dele é bem inferior ao dela. Qual será a forma dele conseguir matar ela? Então ele tem uma ideia. Aquela coisa no laboratório. Ele pode ser capaz de virar o jogo com aquilo. Psionium. Depois que ele absorver aquilo, ele pode usar as habilidades de um corpo juvenil. Afinal, ela tem uma habilidade que se chama Dança das Espadas. A habilidade Galegon, que também tem poderes físicos. Nesse estado que o corpo dele tá, ele tem zero tolerância a poder físico, mas quando ele conseguir obter sua forma juvenil, o pau vai cair a folha. E aquela garra
foi simplesmente transplantada para Ryujin. Então, a casca dele deve ser capaz de suportá-la. O ataque à distância também seria bem útil, só que ele precisa de muita energia. Ele tá ficando cada vez mais sem tempo, e não tem tempo de preocupar com a energia. De repente ele para e espera, enquanto o Slime pergunta aonde eles estão. Ele só diz que precisa pegar alguma coisa, e começa a procurar. Estava ali em algum lugar. Achou. Ele se lembra que no jogo aparecia várias notificações de buff quando ele recebia algum. Como será isso agora na vida real dele? Ele então decide descobrir. Um Slime então diz para ele parar. E ele não sabe por que aquele Slime tá agindo assim, mas ela não diz nada, então ele continua abrindo aquele troço, e de repente ele toma tudo de uma só vez. Ele se sente extremamente irritado, e começa a rugir muito. O seu corpo todo começa a estralar, e as veias saltam, e ele quebra o frasco, sentindo uma tremenda dor e gritando muito. Ele pensa que não pode desmaiar ali, nem por um segundo, exalando uma aura aterrorizante. Agora ele tem uma casca mais grossa ainda, e sua cauda se transformou agora também. Ele adquiriu mais habilidades. O Slime começa a pular de alegria. O bebê ficou ainda mais maior. Funcionou. Agora ele tá bufado. Metamorfo agressivo especial, espacial não identificado. Status juvenil temporário. A primeira evolução foi bem sucedida. Agora ele tem uma característica física: asas, casca de quitina, poder regenerativo, fusão, veneno paralisante, fusão de exoesqueleto monstruoso temporário. A força reforçada nas pernas e imitação de tentáculos lâmina. Um órgão contaminante de sangue ácido. Um órgão lançador de espinhos ósseo temporário também. Um tipo de fortalecimento físico. E tem mais algumas mudanças na característica. O exoesqueleto dele foi completamente reforçado e melhorado para exoesqueleto monstruoso. Agora ele tem chifres magníficos. Ele deve conseguir usar eles para furar os inimigos. E também ele tem um órgão lançador de espinhos nas mãos, se é que podemos chamar isso de mãos. Tem uma força que pode ser comparada às pistolas de plasma. Ele até pode colocar veneno neles. E a casca dele tá tão dura e protegida como se fosse um escudo contra ataques físicos. Com isso agora ele deve ser capaz de proteger contra aquela garra de Galegon. Ele também precisa conferir o limite de tempo, já que esse efeito de Silonium não durava uns 5 minutos no jogo. E ele acha que deve ser o mesmo na realidade. Ele então percebe que ela está dentro do alcance do sensor, e ele decide se apressar. Ele precisa drenar o máximo de força dela antes de lutar, então decide ativar a conexão. Em 5 minutos é muito tempo, e ele tem que resolver isso o mais rápido possível. E lá está ela, procurando por ele. Ela então para e observa aquelas glândulas espirrando uma espécie de veneno, e começa a sorrir e começa a cortar todas com seu poder e causa uma enorme explosão. Aparentemente não deu certo, e ela já achou aonde ele está e está indo para seu encontro. Ele então agarra o Slime, dizendo para ele se segurar que ele vai correr muito, e começa. Ele está muito mais veloz. Ela destruiu todo o muco dele com um golpe de espada. Ele então decide atrair ela para onde o reator está. Afinal, ela não vai conseguir lutar em força total naquele lugar. Ela vai ter que tomar bastante cuidado. Até mesmo o mais sutil choque vai causar uma explosão e matar todo mundo. Mesmo que ela tenha muitos genes, vai ser impossível ela sobreviver a uma explosão nuclear, certeza. E ele continua correndo, e falta só mais um setor, e pimba, lá está ela, tentando bloquear o caminho dele. Ela então saca a sua espada de Galegon, e ele já joga o Slime para longe. Ela então começa a ativar o seu poder, lançando vários flashes de fogo com sua espada em direção a ele. Alguns daqueles flashes pegam na pele dura dele agora, e ele sente a pancada. Ele viu a direção dos ataques daquela garra. Antes disso, ele não conseguiria ver. Provavelmente é por causa do órgão super poderoso dele. Ela então percebe que algo mudou, e ele avança na direção dela. Mas ela já sorri e muda o ataque de direção, pegando em cheio no peito dele. E ele sentiu novamente esse golpe. Ela pensa que ele está bem mais rápido do que antes, e dá um chute que não pega nele. Ele consegue desviar. Ele então ataca com sua mão nela, e ela desvia, dizendo que isso não vai ser o suficiente. Ele então pega ela com sua cauda e começa a apertar ela.
e já vem logo em seguida com o seu braço. Ela então defende utilizando outra lança no seu outro braço, pensando que esse monstro é bem forte, hein? E ela até ficou preocupadinha com a segurança dela, mas agora ela começa a liberar mais força ainda e consegue se desvencilhar da cauda do monstro. Agora ela tem um cabelo avermelhado, uma nova fórmula. É impossível. Ela então corta a cauda de nosso monstro, pensando que agora uma das suas características foi de base, e só diz que ele tá tentando ganhar distância. Afinal, ele sabe sobre a névoa vermelha dela. Ele é muito esperto e interessante. Enquanto ele pensa que ela não é um oponente fácil, aquela névoa vermelha é uma névoa de predador que mora em planetas do tipo floresta. E eles emanam um feromônio ameaçador que causa alucinações em suas presas. Se ela também tiver algumas habilidades alucinógenas da névoa, ele não vai ter condição nenhuma de derrotar ela sobre o efeito de Sioninho. Ele não pode ficar em pânico. Ele precisa manter a calma e esperar por uma oportunidade. Ela então começa a rir muito, dizendo que vai ser bem melhor assim. Enquanto ele avança novamente, ela defende o golpe e acha uma abertura no peito dele. Mas antes que ela possa finalizar o golpe, ele move seu braço um pouco mais para a esquerda e bate na cabeça dela. Agora, ele deixou ela um pouco mais furiosa e ela começa a exalar mais névoa, bem próximo dele. E ele só esquiva um pouco mais para longe, tentando ganhar distância, lançando mais esporos em direção a ela, que defende de todos. Agora ele entendeu o que está acontecendo com ela. Ela usa algumas habilidades para encarar aqueles jogadores, mas ao contrário deles, ela tem uma fraqueza crítica. A fraqueza dela é não conseguir usar duas habilidades ao mesmo tempo. Toda vez que ela usa uma, ela desativa outra. E ela começa a dizer que ele está deixando ela bastante irritada. E agora ela vai mandar ele para a terra dos pés juntos e começa a ranger os dentes, dizendo que vai matar ele. Enquanto ele só pensa quanto tempo ele precisa saber que vai demorar para ela trocar de poder. Em algum momento ela vai mostrar uma abertura, e esse é o momento que a defesa dela se torna indefesa, e ele não precisa fazer mudança nenhuma na estratégia dele. Ele então começa a avançar em direção a ela novamente, tentando encurralar ela. Então o nosso slime começa a pensar em um mundo que fez ela abrir os olhos. Esse mundo era completamente gelado e pesado. Alguns seres inteligentes o chamavam de fundo do mar. Aquela coisa era a casa dela. Era um ambiente com baixas temperaturas e alta pressão, mas ela achava que era um lugar que não era ruim. Existiam outros que a protegiam, como a sociedade, e eles eram fracos, e eles sempre tinham que ter medo para viver. Em muitos casos, ela percebeu que tinha espécies de poder especiais, então ela usou para proteger a sua própria espécie dos predadores, e depois de um tempo, se tornou a líder suprema de todo o grupo. Mas infelizmente a sua vida não durou muito, porque ela teve que compartilhar comida e dormir com todo o grupo. Mas essa era toda a felicidade de sua vida. Mas nos momentos seguintes, a felicidade dela acabou, quando ela ouviu os outros gritando e máquinas pegando eles do fundo. E ela desejou desesperadamente que pudesse cumprir todos os seus deveres como líder do grupo, e começou a exalar poder. Ela queria proteger todos com seus poderes, e começou a quebrar aqueles tentáculos, que ela pensou que tinha que proteger todos, mas infelizmente não foi possível. Um daqueles tentáculos pegou ela do fundo, e nos momentos seguintes não aconteceu nenhum milagre. Ela ficou exausta, coitada, e depois de vários longos anos, a líder do grupo não tinha sido capaz de cumprir o seu dever como líder, e se encontrou numa prisão líquida fedorenta. E ela assistiu vários experimentos. Aqueles miseráveis matavam vários amigos dela, quando de repente ela se lembra que uma pessoa com um animal peludo em sua frente a nomeou como número 26. E não tinha mais ninguém da espécie dela na prisão, apenas restou ela. No fundo do inferno, ela rezou e rezou para que alguém a visse e a salvasse de toda a tortura que todos os dias acontecia ali. Ela iria sacrificar a própria vida para proteger os outros. Enquanto lá,
o nosso Protinha tá fugindo daquela mulher Ryujin e tá cada vez mais exalando mais névoa perigosa. E parece que ela tá ficando cansada por causa disso. Enquanto ele tá correndo, lançando vários esporos nela, ela só defende deles, dizendo que aqueles truques são inúteis, mas ele só tá tentando ganhar tempo. Ele então usa sua cauda novamente nela e consegue achar uma brecha, mas ela consegue desviar por pouco e corta o rabo dele novamente. Mas dessa vez, o rabo dele deixa sangue ácido ali em todo o ar, deixando ela completamente coberta por muco. Ela então dá um murro que pega diretamente na mão de nosso monstrão. Ele sabia que ela tinha algumas habilidades defensivas, mas ele não tinha ideia que ela tinha a pele do Goblin Wolfram, uma pele de Superliga. Ela então dá um soco na costela de nosso monstrão muito forte e começa a dar vários socos ali. Os impactos são tão grandes que entram e saem na mesma velocidade, gritando que ela não vai poder ter um bicho de estimação que morde o próprio dono. Ele tem que aprender uma lição primeiro. E ele começa a sentir aqueles golpes com a mesma força que fosse um fuzil, entrando e saindo. E isso não vai ser o suficiente para derrotar ele. Aqueles golpes são tão fortes que estão arrastando ele para trás. Ele então consegue pegar ela utilizando seus braços e consegue levantá-la, pensando que ela é muito pesada. E ela tenta se liberar daquilo, enquanto ele pensa que ela tem uma pele de Superliga. E isso é tão forte quanto um traje super poderoso e avançado de blindagem. Mas ela aumenta o próprio peso do corpo. Ele ainda tem uma chance e joga ela de encontro à parede, com força total. E ela agora começa a xingar ele de tudo que é nome, extremamente grilada. E libera novamente a sua névoa. E isso não é nada bom. Ele então sai para trás e ela ativa o seu poder, com vários flashes de fogo vindo na direção dele. Vários daqueles ali atingem ele, enquanto ele pensa que só falta mais um pouco. E essa é a chance dele, e avança na direção dela. Mas a cabeça dele bate bem na parede, enquanto ela diz que ele errou. No momento seguinte, ela para de sorrir e ele dá uma olhada nela. Ele não só não errou, como desde o começo, ela não era o alvo dele. Um buraco ali é formado e começa a sugar os dois ali para fora da nave. E ela então começa a usar a sua garra de Galegon no chão para poder tentar ganhar mais atrito e não ser sugada para trás. Enquanto ele tá lá imóvel, ele pensa que sempre esperou por esse momento. Enquanto ela tá dizendo que não vai morrer ali, ela se recusa e luta com todas as suas forças, ativando mais poder ainda. Ela agora entendeu o que ele tá fazendo. Ele tá tentando forçar ela a ativar duas habilidades ao mesmo tempo, levando ela ao próprio limite e à beira da morte. Ele então começa a atirar vários esporos nela, pensando que vai matar ela antes que ela caia no espaço e absorver todos os seus genes. Os esporos então pegam nela, mas ela não sente nada. Enquanto lá atrás, o Gosma tá falando para deixar o bebê dela em paz e ativa vários raios ali na cabeça dela. Agora lascou. Os esporos e os raios causam explosão bem na cabeça dela e ela se solta, indo em direção ao vácuo. O bebê também vai em direção ao vácuo, mas é pegado antes por nosso monstrengo. Ele então agarra ela também com sua cauda, pensando que não tem como mais ele perder para ela. Isso é impossível. Ele então diz para aquela Gosma segurar bem e não se soltar, e ela só diz que não vai soltar. Aparentemente, uma energia física acabou de sair do tentáculo. O número 26 deve ser, e antes que ele possa concluir o seu pensamento, ele pensa em outra coisa. Primeiro, sair daquele local. Ele então continua arrastando ela, fumegando, porque não foi tarefa fácil. E aparentemente, o sistema de manutenção da nave está funcionando, mesmo com um buraco na nave. Só que isso já deveria ter sido consertado, ou uma proteção manualmente na área danificada deveria estabilizar ela. Mas não tem quase ninguém além dos piratas nessa nave, e provavelmente eles não sabem que isso está acontecendo. Afinal de contas, eles estão preocupados demais escondendo dele. Aquela nave ali vai explodir a qualquer momento. O nosso slime ali pergunta o que aconteceu com o braço dele. Aparentemente, o efeito de Sioninho está acabando e não dói nada para ele voltar à sua forma original. Ele jurava que ia durar mais, mas ele ganhou uma coisa ainda mais importante do que aquilo: a sua mais nova refeição. A parada é o seguinte: no jogo,
Os jogadores da Megacorp têm cerca de mais de 100 genes. Todos eles são difíceis de conseguir. Ryujin é uma NPC que tem um nível de jogador alto. Provavelmente ela tem boas quantidades de gene para ele absorver. Assim que ele comer as amostras dela, ele vai ganhar mais 3 ou 4 níveis. E ele não liga se não conseguir mais nada. Ele vai conseguir também a garra de Galegon. Ele então começa a ativar a sua gula. Mas antes que ele possa começar, logo, pum, estrala a sua premonição, percebendo que quando ele começar a devorar, vai tudo explodir ali. Uma bomba. Só tem cerca de 5 minutos para ela ativar. E isso não vai ser suficiente para desarmar aquela bomba. Ele então decide abandonar aquela nave e precisa escapar o mais rápido que possa. Ele então começa a correr o mais rápido possível pelos tubos, mas vai levar mais de 5 minutos para atravessar o salão e chegar até a cápsula de fuga. E ele nunca vai conseguir chegar a tempo. Ele então decide usar aquilo para ficar mais rápido. A ideia brilhante dele é usar a arma de plasma. Ele então começa a carregar o plasma e configura no poder máximo. E ela começa a ser carregada em 30%, 70%, 100%. E abre um oco, uma espécie de atalho para chegar até o local. Ok. E começa a ser sugado bem rapidamente para lá. No meio do caminho, ele encontra uma coisa e pega. E já do lado de fora da nave, ele pensa que não está muito longe da rota de fuga e joga a arma no vácuo do espaço. Enquanto o Slimezão acha isso tudo bem divertido. Agora ele já consegue ver um dos módulos de fuga aberto. Alguém estava tentando entrar ali dentro. Ele então começa a entrar, pensando que pelo menos ele não tem que arrombar a porta. Afinal já está aberta. E já diz para nosso Slime segurar. Enquanto o predador leãozão está pensando que há 1 minuto atrás ele pensou que estava morto. Mas agora ele está completamente na merda. Os sentidos dele estão de volta. Mas o olho dele, com um dos seus corações sendo arrancado do seu corpo, ficou uma completa bagunça. E ele quase detonou a bomba enquanto ele desarmava ela. Aqueles monstros, de forma alguma, ele vai deixar um deles fugirem. Ele então decide reprogramar a bomba para que ela explodisse daqui a 10 minutos. Nessa hora, ele já vai ter fugido desse lugar. Aqueles monstros vão ser transformados em completas cinzas, todos juntos. Ele então percebe que ali está muito quieto e talvez algum deles tenha morrido. E se mesmo que um deles tenha ficado vivo, ainda são um risco à vida dele. De repente ele vê o capitão da nave, e o capitão vê que é um pirata. O capitão Samuel já vê que aquele monstro é o monstro que Manael disse. Ele ficou escondido porque não conseguiu abandonar a nave. Então, ele apareceu pensando que estava seguro. Mas não chegue perto. E já saca sua pistola, mirando na barriga do monstrão, dizendo que se ele se mover, ele vai atirar com aquela pistola de plasma, tremendo muito. Mas o nosso tigrão ali já diz que a trava de segurança tá armada. Ele deveria primeiro tirar a trava antes de atirar. O cara então olha para a arma e se pergunta qual é a trava, enquanto cai na estratégia do leãozão e é arremessado para longe, desarmado agora, um completo Zé Ruela. Mas ele conseguiu assustar o leãozão por um segundo. Ele começa a dizer então que uma pistola de plasma não tem trava de segurança, e se ele tivesse um pouco mais de tempo ia esfolar ele vivo. O comandante já perde piedade, afinal ele vai fazer qualquer coisa se ele poupar a vida dele. Ele só pensa em mandar o comandante da nave de base e começa a apertar o gatilho. E de repente, ele explode, sobrando apenas um taco. Ele venceu. Isso é o que ele achava, né? Aquela nave toda explodiu ali nas profundezas do universo, enquanto o nosso monstrão já tá longe, junto com o seu slime. Ora. O slime e eles estão completamente bem. Ele apenas desmaiou. O impacto não foi muito grande para causar uma ferida, então ele vai acordar em breve. O nosso ETzão continua olhando aquela nave toda quebrada no espaço. Infelizmente, o lugar que ele nasceu já não existe mais. E tá na hora dele procurar alguma outra nave de pesquisa para poder se aprofundar mais ainda no seu conhecimento e evolução. Ele então pega uma garrafa de vinho, percebendo que alguém bebeu ali dentro, e fica extremamente incomodado. Ele então decide olhar nos vídeos das câmeras internas do módulo de fuga e joga a garrafa para lá. Ele então percebe nos vídeos das câmeras que aquele é o capitão Hyosung, que estava vivo. Ele estava se escondendo ali enquanto bebia. Aparentemente ele estava esperando que as coisas se acalmassem. Ele deveria ter percebido que as coisas estavam um pouco mais quietas e saiu dali para ver o que estava acontecendo. Ele esperava que algum dos soldados dele pudesse matar nosso ETzão, ou se alguma nave por perto fosse vir salvá-lo. Isso significa que o problema não é dele, e já deleta
deleta o vídeo completamente deletado, e começa a mudar o modo de navegação para modo de espera, mostrando as configurações de destino padrão. Para onde será que nosso monstrão vai? Então a gente vê o centro de trocas espaciais, uma coluna espacial que vaga pelo espaço, um lugar onde os jogadores do mundo todo se reúnem para fazer trocas. Ele também caçou alguns jogadores ali e coletou as suas essências genéticas. Depois que ele fez isso, as pessoas na comunidade gamer começaram a chamar ele de amorfo nerd covarde, porque ali era uma zona segura. Mas isso era tudo o que ele precisava fazer, afinal, amorfos são feitos para evoluir desta forma. Ele então começa a redirecionar o curso e troca por destino de trocas espaciais, e ativa os propulsores da nave de fuga, que logo fica no piloto automático, e calcula o tempo de chegada em apenas 2 a 3 horas e meia. Aquela é uma colônia com várias espécies, um lugar perfeito para ele adquirir mais nutrição. Ele então começa a andar, pensando que aquele carinha ali é uma espécie de demônio marinho. Eles se parecem bastante na forma que estão em seu habitat. A única diferença é que nem mesmo são hostis. Afinal, talvez isso seja por eles serem da mesma espécie. Aqueles demônios marinhos têm uma característica extremamente forte, chamada de medo do fundo do mar. Isso faz com que pessoas perto do alcance deles fiquem extremamente perturbadas. Uma espécie de alucinação de névoa vermelha, mas que ele ativa passivamente e com um alcance muito maior. É quase tão raro quanto a garra de Galegon. Ele então pensa em pegar aquele gene para ele. Talvez essa seja a chance, afinal aquele bicho vai morrer dormindo. Mas então ele decide não fazer isso. Mesmo que ele devore aquela cobaia 26, não tem garantia que aquele efeito de predador vai ser ativado. E além disso, aquele é o ser mais próximo que ele tem como um amigo, e talvez ele seja útil para ele. E esse é o motivo dele ajudar o número 26 até que a vida dele fique em perigo. Ele então decide apenas ficar de olho naquela mulher monstrenga ali, e chegou a hora de devorar aquele cadáver que deu bastante trabalho para ele. Essa hora é a hora mais aguardada, a hora de mandar para dentro esse cadáver. Ele então puxa ela e inicia a sua refeição. Então, na primeira mordida, ele sente uma explosão de sabores e acredita que aquele ali é a melhor refeição que ele possa ter feito em toda a sua vida de monstro. A cada mordida, a carne fica um pouco mais saborosa. Ele pensou que aquele Ryujin também seria da mesma forma, mas estava enganado. Só tem ele e o número 26 ali dentro daquela nave, e ninguém vai poder interromper a sua incrível refeição. Então, o seu sistema logo detecta um efeito predatório, visão de raio-x, e pergunta se ele deseja aplicar sim ou não. E também ele adquiriu a pele camuflada, 3 efeitos consecutivos, as propriedades biológicas de Si Ryujin, a garra de Galegon, um pouco mais distante ali, na planeta da Star Union Jack 01, conseguimos ver agora um gato robô, observando algumas pessoas ciberneticamente modificadas também. Aqueles ali parecem ser soldados que saúdam ao grande comandante Chewbacca. Aquele cara é o pai de todos os ciborgues. Aquele cara consegue cuidar da maioria dos ciborgues com tremenda maestria e glória. O gato então sai dali e vai um pouco mais para longe. Então, de repente, vários bips começam a ecoar naquela sala. Alguém começa a sair de uma cápsula pressurizada, gritando e bastante fumegante. Aquele é um corpo clonado. Eles não faziam ideia que ia parar num corpo de clone, mas aquele corpo não parece ser o seu. Ela então sai daquela cápsula e pede para o seu sistema mostrar todas as modificações que aquele clone tem, mas logo percebe que várias modificações não foram atualizadas. Ela perdeu bastante genes. Infelizmente, ela perdeu todos os genes que coletou, e o plano dela foi completamente em vão. Ela fica cada vez mais irada e quebra o painel da máquina e começa a xingar bastante aquele alien, dizendo que vai arrancar todos os seus miolos quando ver de novo. No distrito portuário do Centro Comercial Especial TIC, um cara tá escutando música de boas, quando alguém liga para ele, dizendo que uma nave de fuga da Megacorp entrou na área 7. As pessoas tentaram contato várias vezes, mas ninguém obteve respostas. Se ele puder dar um pulinho lá e ver como é que tá a situação, afinal, aquela máquina tá no piloto automático. Ele então vai para lá para dar uma olhada, enquanto se pergunta como é aquela capital. Ela então chega na máquina, que parece ser
extremamente cara para ele. Ele pluga um plug de energia naquela nave e abre a porta. Ele vê uma tremenda bagunça lá dentro, em um lugar completamente escuro, e liga sua lanterna e começa a vasculhar tudo. Tem tecidos viscosos por todo o canto, e um tremendo fedor. E de repente, uma espécie de baba começa a descer de lá de cima, e, sem que ao menos ele perceba, ele vai para a vala. Um pouco mais distante dali, as pessoas se perguntam aonde está aquele cara, afinal, ele ia aparecer cedo hoje, mas o outro já vê que ele está ali em cima, e chama o nome dele. E eles não percebem um cheiro bem estranho exalando daquele cara. O cara então olha para trás com um olhar bem horripilante. Não parece ser o mesmo, mas o outro já fala para deixar aquele cara tranquilo. Afinal, ele estava trabalhando até tarde, vários dias consecutivos, tentando comprar uma casa. O carpinteiro então vai embora, dizendo que falou pro chefe que ia sair mais cedo hoje. Os caras já sabem que é mentira, enquanto o outro diz que talvez ele tenha perdido todo o dinheiro que ele ganhou ou algo do tipo. Afinal, parece bem estressadinho. Ele então continua caminhando pelos corredores, exalando tudo daquela pressão familiar. E de repente se transforma na sua forma original, junto com o número 26. Agora, ele tem uma nova característica completamente eficiente e pode andar camuflado por tudo que é local. Vocês estão ligados que aquela característica nem os maiores rankers sabem, que é fusão. Ele conseguiu fundir a característica de camuflagem com a skin que recebeu de Ryujin, e pimba! Agora ele pode assumir qualquer forma das vítimas que ele conseguiu consumir antes, e também consegue emitir um feromônio que perturba os sentidos das outras criaturas ali próximo, e que os outros vejam ele como uma possível vítima, precisamente um lobo em pele de cordeiro. Mas mesmo assim, não é feita só de vantagens, também tem muitas desvantagens. Aqueles feromônios não funcionam com câmeras e espelhos, então a verdadeira forma dele pode ser revelada se ele for detectado por um espelho ou câmera. Ele também invoca alguns tipos de sentimentos bem estranhos nas pessoas ao redor dele, levantando algumas suspeitas, mas é algo que ele ainda pode usar. Ele também obteve a garra de Galegon, que era a que ele mais queria. E ele também obteve a supervisão de raio-x. E depois ele vai conseguir fazer uma fusão nova e superar todas as suas limitações anteriores. Ele também obteve uma mutação nos seus tentáculos de monstro. Os tentáculos da cabeça dele começaram a crescer repentinamente e começam a se parecer muito com os tentáculos de Galegon, conhecidos bastante como dragões do espaço. Ele não sabe como obteve esse gene, mas provavelmente foi de Ryujin, né? Certeza. Agora, ele tem 4 características de superpoder. E depois que ele conseguir atingir sua nova transformação jovem, ele vai conseguir ficar um pouco mais forte, certeza, e ser capaz de obter outro tipo de superpotência overpower. Enquanto ele começa a segurar cada vez mais o nosso número 26, reclamando da força que ele tá apertando ele. O nosso Protein então pede desculpa e continua pensando que ele esteve ali por muito tempo, na realidade do jogo, e agora ele está na vida real. Ali no centro comercial T&C Spécia, um lugar bastante chique por fora, mas morto por dentro. Essa é a verdadeira razão que ele conseguiu escolher esse local. A parada é a seguinte, ele está dividido entre vários distritos administrativos e um central. Tem um distrito comercial no centro, o distrito residencial à esquerda, o centro administrativo no centro do centro e o distrito do porto à direita. E lá no fundinho tem o centro de distribuição de entretenimento. E o distrito residencial e o porto de entretenimento tem um nível de segurança extremamente baixo. E aquele centro de entretenimento são onde os cidadãos relaxam com escravos contratados. E ali tem sempre androides de combates prontos para capturar alguns criminosos. Tem também o bairro residencial, onde fica uma favela, e sempre tem gente sumindo por aquele local. Então é lá que ele vai ficar escondido. Afinal, ele só precisa se preocupar com um androide que caça criminosos, só isso. Mas como será que ele vai chegar lá? Tem muita gente ali olhando. A parada é o seguinte, ele pode chegar pelo esgoto ou pela rodovia subterrânea. Afinal, eles não conseguiram água suficiente para encher aquele local no espaço. E talvez aquele esgoto ali esteja cheio de gente trabalhando para cuidar cada vez mais da manutenção dos esgotos. Se fosse no jogo, ele iria pelo esgoto, mas como é vida real, ele provavelmente deve pegar o metrô. Ele então continua andando pelas ruas daquela favela e de repente achou
a passagem que ele queria. Ele sabe tudo sobre as localizações mais difíceis daquele local. Ele então abre aquela porta e entra lá dentro, na ferrovia subterrânea, na divisa do distrito portuário. Logo, logo ele vai estar com o seu ninho totalmente completo. Um pouco mais distante dali, no gabinete de monitoramento de contrabando de vida selvagem, no portuário, os caras estão brigando com a besta, tentando contê-la, mas ela é forte demais, e eles precisam rapidamente pegar os tranquilizantes. Enquanto os caras estão gritando, dizendo que aquele cara é louco por arrastar um bebê rastreador de montanha para ler. Enquanto o ciborgue observa toda a situação, a menina pede ajuda, mas ele só diz que a hora dele já acabou e ele não faz hora extra, e deseja boa sorte para eles e vaza dali. Ele então vai pro distrito de entretenimento brincar um pouquinho. Ali tem várias propagandas dizendo que ali é o local onde suas fantasias se tornam realidade. Um salão principal de entretenimento especial. Enquanto se pergunta quem, ele deve escolher hoje. Ele então começa a ver o catálogo e vê que tem novidade. Aquela ali parece ser a colega de trabalho dele, e ele não gosta muito dela. Então decide escolher ela mesma. Então depois que já terminou de brincar, ele começa a lavar suas mãos, ciberneticamente modificadas e bem sujas. O corpo todo dele tá sujo, e ele rindo bastante, dizendo que aquela experiência foi a melhor que ele já teve até hoje. E talvez ele tenha sido um pouco rígido demais com ela. E lá está ela. Enquanto ele pensa que os donos da loja vão limpar tudo, como foi feito da última vez. E é por esse motivo que ele consegue pagar todos aqueles serviços. Ele então sai dali, dizendo que agora é a hora de beber. Afinal, está quase na hora de dormir. Ele então compra umas bebidas e começa a ir para casa. Só que ele percebe que a rua está completamente escura e alguém quebrou todas as lâmpadas dali. Então ativa uma lanterna que está grudada em suas mãos e começa a iluminar todo o local, pensando que definitivamente tem que sair daquela favela o mais rápido possível. De repente ele sente um cheiro completamente estranho e começa a ficar incomodado e decide andar um pouco mais depressa. Uma pessoa então aparece enquanto ele se assusta. O cara então pergunta para onde ele está indo, enquanto ele diz que está indo para casa. O cara então diz que tá muito escuro ali, então será que eu posso ir junto com você? Ele então diz para ele seguir, enquanto o cara diz obrigado. Os dois continuam caminhando. Você tá doido? E esse aí vai pra vala. E eu não tenho nem um pingo de dó dele. O cara então continua caminhando junto com um ciborgue da lanterna, mas de repente ele fica incomodado. Afinal o cara perguntou se ele era um ciborgue e fica extremamente irritado. Mas de repente os seus sentidos ativam e ele olha para trás e vê aquele cara segurando uma espécie de ser rosa e pergunta o que é aquilo. Ele se lembra do colega de trabalho dele dizendo que tinha um doido naquele lugar cortando a cabeça de todos que ele via pela rua. E será que agora é a vez dele? Vai pra terra do pé junto, meu filho. Aquele ciborgue começa a se tremer todo, pensando que se ele não fizer nada vai acabar se tornando mais uma vítima. E começa a correr e muito, com toda a velocidade. O prota só observa ele correndo e se pergunta qual será o motivo. Mas ele sabe muito bem o motivo. O motivo é simples, ele tem medo do bebê. Ele continua pensando no motivo daquele cara fugir. Afinal, quando ele viu o número 26, a frequência cardíaca dele aumentou drasticamente. Mas a Amoebo ali é conhecida por ter uma aparência bem fofa. É um mutante, né? Mas não é muito diferente dos mutantes normais. Ele então pensa que aquele cara disse que era um ciborgue, enquanto se lembra que todo o efeito de seu ninho passou. E ele precisa comer outro ciborgue para evoluir para juvenil. E aquele ciborgue é exatamente a vítima que ele precisava, enquanto o cara continua correndo a todo vapor. Ele pensa que já está longe, e entra em casa e fecha a porta. E abre a sua bebida, e começa a tomar tudo, fumegante ainda. Ele então joga a garrafa no lixo e senta em seu sofá e liga a TV. Ele começa a dizer que só passa as mesmas coisas na TV, e ele já está de saco cheio. O prédio dele é o único que tá com a luz acesa ainda, enquanto ele reclama que tem que ganhar mais dinheiro. Mas ele é o mesmo cara que não queria fazer hora extra, como é que ele vai ganhar mais dinheiro? Enquanto ali próximo tá ele, o nosso monstrengo, pronto pro abate.